Estamos seguindo aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Partidas, né? O São Bento empatou com o Juventude por 2-2. O Brasil venceu Londrina por 3-0. O Goiás perdeu mais uma na competição, 2-1 para o Boa Esporte no finalzinho do jogo. Além de Guarani e CRB para fechar a rodada. Sampaio Correia e Ponte Preta. Na terça-feira o CSA perdeu para o Figueirense 4-1. Fortaleza venceu o Criciúma por 2-0. Ontem, com transmissão da Rádio FI, o Avaí sapecou 3-1 para cima do Paysandu. O Atlético Goianiense venceu o Oeste por 2-0, tomou um empate 2-2. O Coritiba, também com transmissão da Rádio Futebol Interior, venceu o Vila Nova pelo placar de 2-0. A classificação da Série B tem o Fortaleza 19, o CSA 15, o Avaí 14, o Coritiba 14, os 4 primeiros. O Vila Nova tem 13, o Figueirense 12, Paysandu 7º 12, Atlético Goianiense 11 é o 8º, São Bento 11 o 9º, o Oeste 9 pontos ganhos é o 10º colocado. Brasil de Pelotas tem 8, 11º, Londrina 8, 12º, o Guarani 7, 13º, o Sampaio Correia 7, 14º, o time da Ponte tem 7, é a 15ª colocada, o Juventude tem 7, é o 16º, o CRB tem 6, já está na zona do rebaixamento, 17º colocado. O Boa Esporte 4 pontos, 18º, venceu o Goiás e mesmo assim continua na zona do rebaixamento. A primeira vitória do time da terra do ET na competição. O Goiás ainda não venceu na competição, 7 partidas, 2 empates, 5 derrotas. Esse time do Goiás, olha, a passos largos, hein, para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Criciúma que perdeu para o Fortaleza na terça-feira, tem 1 ponto em 7 jogos, são 6 derrotas e 1 empate. Portanto, tá aí a classificação da Série B. O Washington Melo tá lá embaixo. Vou fazer o seguinte, são 8h45, eu vou para o intervalo. Em 3 minutos o Melo traz ficha técnica de Guarani e a equipe do CRB para você aqui no Futebol da Rádio FI. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia. City Tortas, Avenida Júlio de Mesquita, 73, no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram.
Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Muito bem, estamos de volta. Por aqui agora 8h49. A bola da Série B do Campeonato Brasileiro vai rolar no microfone da Rádio FM. Marcelo Cossato. Comigo tem emoção na ponta da chuteira. Ô Washington Melo, tá tudo bem aí, Washington Melo? Não. Ah, pois não, Marcelo. E aí, tudo bem? Eu tô, e você? Tranquilo? Ah, beleza, né? O nosso retorno aqui daquele jeito, né? Mas vamos levando. Vamos levando? Ó, então é o seguinte, o Carlos é claro que vai tentar aí melhorar, mas vamos fazer a ficha técnica do jogo, tá certo, Washington Melo? Ah, pois não, vamos lá que os times já estão entrando em campo aqui. Então já manda o Guarani na pedra aí, companheiro. Pra toda a galera bugrina ligada na rádio FI, em especial ao seu Valdir Montanher, né, que está aqui no Brinco acompanhando pelo 102.5 e também, né, o BG Luiz, lá em Primavera do Leste. Bruno Brígido, goleiro número 1, Lennon na lateral direita tem a 2, os dois zagueiros Felipe Maia 3, Edson Silva 4, Pará lateral esquerdo meia dúzia. No meio campo, Baraca 5, Ricardinho 7, Rafael Longini 8, Rondinelli 10, Guilherme 11 e Anselmo Ramon com a camisa de número 9. Repetindo o Bugre, Bruno Brígido, Lennon, Felipe Maia, Edson Silva e Pará, Baraca, Ricardinho, Rafael Longini, Rondinelli, Guilherme, Anselmo Ramon. Ao lado de Humberto Loser, Passarelli, Kevin, Everton Alemão, Denner, William, Eric, Bruno Mendes, Cauê, Kaique, Matheus Oliveira e Marcílio. Ao remo, pois nosso norte, de glória traçado está. O CRB, João Carlos, goleiro número 1. Diogo Matheus, lateral direito, tem a 2. Flávio Boaventura, zagueiro central, capitão do time número 3. Anderson Conceição na quarta zaga, 4. Diego, lateral esquerdo, meia dúzia. No meio campo, Feijão 5, Edson Ratinho 7. Tinga 8, Diego Rosa 10. Na frente, Neto Baiano 9. E o William Santana com a camisa de número 11. Repetindo o CRB, João Carlos, Diogo Matheus, Flávio Boaventura, Anderson Conceição e Diego. Feijão, Edson Ratinho, Tinga e Diego Rosa. Neto Baiano e William Santana. No banco, ao lado de Júnior Rocha, Edson, Everton Senna, Márcio, William Fernandes, Leilson, Mazola, Rafael Costa, Alípio, Bruno Paulo e também o Lucas. Muito bem, Guarani e CRB escalados, prontos, definidos. E agora? O trio de arbitragem de Minas Gerais, em assistente número 2, Celso Luiz da Silva. Assistente número 1, Márcio Stáquio Santiago. E o árbitro do jogo, o dono do apito, quem é ele? Ah, pois não, anote aí na sua papeleta. É o senhor Emerson de Almeida Ferreira. Muito bem, tá aí a ficha técnica do jogo para você aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 para Prone Alimentos. Acesse pronealimentos.com.br e conheça os produtos. Restaurante Pizza do Dadá, acesse pizzadodadá.com.br, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. DD Autopeças em Paulínia, no Jardim Calegares, Disque Peças 38449283. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Execução do hino nacional brasileiro aqui no Brincão de Ouro da Princesa, o time do CRB, o Galo da Pajuçara, da Praia Pajuçara,
com o seu uniforme número 1, né, na cor vermelha, tem detalhe em branco no peito, na camisa, e o Guarani com o seu uniforme número 1 também, camisa, meias na cor verde, calção branco pro time do Guarani. O trio de arbitragem hoje vai com camisa e meias na cor amarelo e o calção preto. Carlos, antes até de começar o jogo, tivemos hoje a final, né, da Champions. E o time do Real Madrid venceu o Liverpool. Eu já esperava mais uma taça do Real Madrid. Mas o goleiro, hein, do Liverpool hoje entregou a paçoca gostoso, hein, Carlos? É isso, Marcelo. Aliás, um jogão de bola, né? Várias alternativas, mas não era dia do Liverpool, né? A gente fica olhando, por exemplo, um goleiro que fez até um trabalho razoável em toda a Champions, é um goleiro seguro, né? Mas uma pena, né? Realmente hoje não era o dia dele. Tomou gol de goleiro amador, né? Aquele primeiro gol lá do Benzema, pelo amor de Deus, né? Gol de goleiro amador. E o terceiro gol também, pelo amor de Deus, gol de goleiro amador. Goleiro de futebol amador aqui em Campinas não toma gols como esses, né? Ainda teve o Salah, que saiu contundido. Pode ser que o Salah nem dispute a Copa do Mundo. Parece que teve um problema sério no ombro. A informação é que a princípio não vai disputar a Copa do Mundo, tem que operar, né? Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. A informação é da BBC de Londres. Mas vamos aguardar um pouco, né? Acho que nessa hora dá para se fazer um esforço. Mas eram dois timaços, né? Mas não dá, um jogo que é tão igual assim, né? Você não pode marcar bobeira. E aí o Real levou a terceira seguida. O Real que tá se mantendo aí como o grande time do futebol mundial, né? Isso ninguém pode negar. Mais uma taça aí. O Bale estava iluminado. Enquanto o Bale estava iluminado demais, o goleiro, infelizmente, do Liverpool entregou a paçoca. Mas é isso. Eu tinha expectativas que o Real vencesse, né? Mas claro que a gente não poderia imaginar um cenário desse para o jogo, né, Corsato? E aqui, Guarani e CRB, duas equipes que estão lá na parte de baixo no momento da tabela. Uma vitória coloca o Guarani aí bem acima na competição, né? Tô olhando aqui até a tabela, Carlos. O Guarani começa a rodada com 7 pontos na 13ª colocação. Caso vença, ele vai a 10 pontos e fica na 10ª colocação, passando o Oeste. Já dá um salto bom aí na tabela. O time do Guarani subindo 3 posições, hein, Carlos? Sim. O Guarani precisa da vitória, como eu disse na minha primeira intervenção, Marcelo. O Guarani precisa vencer e é o favorito para o jogo e tem que buscar os 3 pontos, né? Você não pode jogar com um time que está atrás de você, querendo algo no campeonato e não somar pontos, né? O Guarani precisa somar pontos. O time do CRB é um time que nós já conhecemos. Achei outro jogador que passou aqui por Campinas, lateral direito, Diogo Matheus, também passou aqui por Campinas, e o Diego Rosa também passou por Campinas. Quer dizer, são jogadores... Não, esse Diego Rosa é outro. Esse é outro. Esse jogou no Atlético de Goiás e jogou no São Caetano. Pois é, esse é o mesmo Diego Rosa que jogou na Ponte Preta, é o mesmo. E tem também esse Everton Senna, que me parece que jogou no Guarani. Não posso afirmar com certeza. Tá no banco de reserva, né? Isso, camisa de número 13. Mas é um time limitado, viu, Marcelo? Um time limitado, tem o João Carlos no gol, né? O João Carlos é o seguinte... É bom goleiro, mas chama gol. Ele chama gol, né? Então tem que chutar. O Guarani tem que chutar, vai começar o jogo, a posse de bola vai ser do Guarani. E para 90 minutos de muita emoção, a Rádio Futebol Interior tem ele, o Já Era do Rádio. Sou eu. Marcelo Corsato. Vai começar o jogo, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, 7ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro, noite de sábado, hoje dia 26 de maio de 2018. Como eu disse na minha primeira participação, público pequeno para acompanhar o jogo. O Guarani vai ficar à esquerda na cabine da Rádio Futebol Interior. O time do CRB fica à direita, teremos 1 minuto de silêncio. O primeiro tapa na bola será do centroavante Anselmo Ramon, ganhou a titularidade, fez gol na última partida da equipe do Guarani contra o Goiás, ganhou a titularidade do Bruno Mendes, que está hoje no banco de reservas. Árbitro da partida, o Emerson de Almeida Ferreira. Aliás, o trio é mineiro. Ele é auxiliado pelo Márcio Eustáquio Souza Santiago e pelo Celso Luiz da Silva. Vai rolar a bola, microfone da Rádio Futebol Interior. Apita o árbitro. Um pouquinho mais cedo até, hein? Tem bola rolando por aqui. Tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato.
Vamos juntos, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes. Passe de bola pro time do Guarani aqui no campo de defesa. Bola do Felipe Maia, tocou a bola pro Bruno Brígido. Já é acossado ali pela marcação do jogador da equipe do CRB aqui dentro da grande área. Ele toca pra Felipe Maia. Meteu o bico, perna direita na bola, tocou, ela caiu pra Anselmo Ramon. Dividiu por ali com o Anderson Conceição. A bola cai, sobra no meio pro time do Guarani. Vem parar, fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani. Veio do Cruzeiro pro time bugrino. Jogou essa bola na frente, Anselmo Ramon, deixa ela sair. O lateral do CRB não foi pra bola, Anselmo Ramon deixou ela sair. E o auxiliar tá marcando o escanteio. Então é escanteio antes até de 1 minuto desse primeiro tempo. Escanteio pro Guarani aí, o Washington Melo. E o Pará, né, que está fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani, vai pra cobrança. Vamos ver, né, qual será aí, né, a primeira participação do Pará com a camisa do Guarani, se será positiva ou não. Edson Silva dentro da grande área, Felipe Maia também. Anselmo Ramon tá lá, ó, vai parar pra bola, chuveirão na boca do gol, toca de cabeça, fica viva na entrada da grande área. Pega na pequena área o goleiro João Carlos. Agarrou e não soltou o Washington Melo. Subiu ali de cabeça, né, o Felipe Maia. Bateu bem, né, o Pará. Então, a primeira impressão foi positiva, né, ali na marca do pênalti. Mesmo ali com o zagueiro, né? Na marcação, o Felipe Maia conseguiu o cabeceio, mas a bola foi fraca, né? O João Carlos conseguiu fazer a defesa. Começo de jogo 0-0. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Guarani vem pro campo de ataque, bola enfiada na frente, era pro Rondinelli, chega no meio do caminho, Feijão mete o pé na bola, tira dali, ela cai aqui no lado direito defensivo do Guarani, bola com o Lennon, deu pra Ricardinho. Ricardinho soltou essa bola pra Guilherme, hoje titular no time do Guarani. Foi o que o Melo disse, são 3 novidades da equipe que entrou em campo na última partida, empate contra o Goiás na última rodada. Bola pro Baraca, domina o capitão da equipe do Guarani, solta essa bola aqui do lado esquerdo pra Edson Silva, soltou a bola na frente, vai trabalhando por ali com o Anselmo Ramon, dominou, Guilherme tá pertinho dele, ele prefere tocar aqui na meia direita, bola pro Rondinelli, subiu com ele o lateral esquerdo, o Diego da equipe do CRB, a jogada é boa, Neto Baiano soltou essa bola na frente pro William Santana, no meio do caminho chega a zaga da equipe do Guarani, tira. Tava o Diego Rosa por lá também. Meteu o pé na bola, a zaga do Guarani tira, ela se perde, vai embora. Lado direito, posse de bola favorece o time do CRB. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. 2h50 passados, primeiro tempo de jogo aqui, Brincão de Ouro da Princesa, noite de sábado. Você ligado no microfone da Rádio Futebol Interior. Estamos também no Futebol Interior TV. É o nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal, tá por lá. Pode mandar mensagem. O Carlos está atento, vai registrar a sua participação. E também no Facebook, lógico, né? Futebol Interior, estamos aqui na Taba. Quem sabe tem festa na Taba hoje. Posse de bola pro time do Guarani, vem pro campo de ataque, bola com o Anselmo Ramon, chega, mete o pé na bola, tira dali o jogador Flávio Boaventura. A bola caiu no meio, fica aqui na dividida, na disputa com o Ricardinho para trás. Finta o primeiro, o William, finta o segundo, que é o Neto Baiano, vai com a bola a domicílio, toca pro Pará aqui no campo de defesa. Lado esquerdo, Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Guarani toca essa bola aqui no campo de defesa. A bola com o Lennon, deu a bola para Bruno Brígido, soltou pro quarto back, que é o Edson Silva. Lembrando que o time do CRB vem de uma goleada, hein? Tomou 4 na última partida, jogando em casa contra o Avaí, e também foi eliminado da Copa do Brasil. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola o time do CRB, a bola enfiada na frente pro Neto Baiano, no meio do caminho chega Felipe Maia, mete o pé na bola, tira, mas deu de presente essa bola, hein? Pro Edson Ratinho, dominou, carrinho na bola, chega a zaga do Guarani, tira. Bola com o Pará, Pará soltou essa bola na frente, opa, foi seguro ali o Anselmo Ramon, árbitro para, marca falta. Quem tava pra cima dele, o número 3, Flávio Boaventura, capitão do time. Falta posse de bola pro time bugrino. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola. Rondinelli dominou rapidinho, soltou essa bola aqui na direita pra Lennon, passa a metade do gramado. O Diego tá na cola dele. A bola pro Guilherme. Guilherme vai pra cima da marcação ali. O William chegou, o roubou. O William Santana pro time do CRB. A torcida queria falta, o árbitro não deu. A bola sobrou no meio pra Tinga. Tinga dominou, soltou essa bola na direita pro Edson Ratinho. Cruzou na boca do gol, Edson Silva. De Edson para Edson, do Ratinho pro Edson Silva na cabeça dele, a bola sobrando pro time do Guarani, sobra aqui pra Guilherme, Guilherme soltou essa bola, tocou pro Anselmo Ramon, tentou de primeira pro Guilherme, chega no meio do caminho, a recuperação do Diogo Matheus, a bola volta, sobra pra João Carlos, campo de defesa, posse de bola pro time do CRB, Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 1938449283. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, tô girando
girando pra você. O tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Já, porque o Guarani vem pro campo de ataque, bola com o Guilherme na intermediária, soltou a bola na direita pro Lennon, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, de peito, recua ali o jogador do CRB, Diogo Matheus, corajoso, hein? Bola nas mãos ali do goleiro João Carlos, fica com ela na pequena área, seguindo no giro, passados 5 minutos e meio, 5 e meio passados, primeiro tempo de jogo. Brasileirão Série B, aqui Brincão de Ouro da Princesa, no placar te contei não, confere comigo, 0 Guarani, 0 CRB, Carlos. Mais cedo, Goiás perdeu em casa pro Boa Esporte pelo placar de 2-1, São Bento e Juventude empataram em 2-2, 987-710838, WhatsApp da equipe esportiva nota 10 para você participar. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Rádio Futebol Interior. Vamos juntos. Com o CRB, tá no campo de ataque pela direita, bola com Edson Ratinho pra lá, pra cá, Gingô tocou essa bola pro Tinga, número 8, o jogador que já passou pelo futebol de Campinas, aliás é cria da Ponte Preta, da Ponte foi pro Palmeiras, até que parecia que ia vingar, mas não vingou, se bem que tá jogando aí ainda no CRB, ainda está num time de excelência do futebol brasileiro. A bola aqui do lado esquerdo pro time do Guarani, bola com o Anselmo Ramon, vai pra cima da marcação ali do Conceição, pra lá, pra cá, bateu contra a marcação dele, era o Flávio Boaventura que tava por lá, o Diogo Matheus bateu na bola, a bola bateu na canela dele e foi embora, lateral, posse de bola, campo de ataque pela esquerda, favorece o time bugrino. Guarani tem lateral pelo lado esquerdo, bola com o Pará, chega pertinho dele por ali, o número 8 da equipe do Guarani, domina, é o Longini, pra lá, pra cá, sai do primeiro, sai do segundo, toca essa bola um pouco mais atrás pro Ricardinho, mas no campo de ataque, ele levanta a cabeça, vem bem pela direita o Lennon, cruzou essa bola, bate na zaga, voltou, sobrou pro Guilherme, coice na bola, o que você tentou fazer, meu filho? Melhor pro time do CRB, a bola sobra com o Feijão, Feijão soltou na direita, já o Carlos fala, é pro Edson Ratinho, será que vai dar contragolpe? Vem na velocidade, o time do CRB, bola enfiada na frente pro Diego Rosa, dominou pra lá, pra cá, espera a presença ali do lateral, sobe as peças do time do CRB pela direita, Diogo Matheus dominou das costas para marcação, Pará tá na marcação dele, ele recua, toca essa bola pro Tinga, mais atrás ainda pro Flávio Boaventura. Pois não, Carlos? Mandar um abraço aqui pra galera que tá com a gente, o Lucas Quester, Bugrão EO, o Ronaldo Rose Tinarelli, legal, hein? Hoje vai ter Já Era, bora Bugrão, o Rubens Bispo tá dizendo, vamos Galo. Você participa pelo Facebook Futebol Interior e também no YouTube Futebol Interior TV. Vamos juntos, microfone da Rádio FI, vem pro campo de ataque, trabalha a bola, o time do Guarani, bola com o número 10, Rondinelli. Pois não, Melo? A informação que a gente recebeu é que antes do jogo, né, a torcida do CRB tem aí, né, uma proximidade com a torcida jovem da Ponte, né, e já houve correria, né, rojões foram soltos, e houve um princípio, né, de confusão aqui na entrada, né, da torcida do CRB envolvendo, né, torcedores do Guarani com torcedores da Ponte Preta, né, e até aqui, né, atrás do gol, aonde está reservado aqui o espaço, né, para a torcida do CRB, né, a gente dá para perceber nitidamente, né, alguns torcedores, né, gritando aí, aqui é jovem, torcida da Ponte, enfim, né, provocando, né? Eu acho que é difícil, né? Porque já teve aí uma confusão, uma morte de um torcedor, mas eles não aprendem, né? Gostam de se enfrentar, mas apenas um registro. E lamentando aí essa situação. É isso, tá certo você. E o João Carlos agora, né? Pra variar, falhou numa bola, se vai em direção do gol, ele tinha tomado. É escanteio pro time do Guarani. É só chutar que ele entrega. É posse de bola pro time do Guarani. Quem vai ajeitar essa bola lá? Longini. É ele que vai pra bola. Lá do esquerdo. Tá ventando. Guarani joga a favor do vento. Longini pra bola. Fechado na boca do gol. Tá aqui, João Carlos. João Carlos. Quase que escapou, hein, Melo? Ele ia soltando a bola. E o Anselmo Ramon já estava pronto, né? Pra fazer o primeiro do Bugre. Mas ele se recuperou, né? O goleiro João Carlos, né? Hoje à tarde tivemos lá a final, né? Da Champions League, né? O goleiro lá do Liverpool entregou 2 vezes. E o João Carlos também está querendo, pelo jeito, fazer o mesmo. 26. Vai. 26 torcedores. Do lado ali, reservado a torcida do CRB. Ouvindo aí os fogos aí, olha só. Provocação, né? Do lado de fora... soltaram fogos novamente. Verdade. E em relação à presença de público,
Eu arriscaria aqui, ó, neste momento, 1.700, 1.800, não muito disso. Agora o jogo tá parado, uma falta pra cima do jogador do CRB, o Neto Baiano tava na jogada, sofreu a falta, tá parado o jogo. Da intermediária ele tá pegando a bola, o Edson Ratinho tá perto dele ali, é cerca de 8 passos do círculo central do gramado à frente, só que é frontal, são 3 jogadores na barreira do Bruno Brígido. Ele tem um pombo sem asa no pé esquerdo, o Neto Baiano, ele olha ali pro Júnior Rocha, e o Júnior Rocha conversa com ele, o Edson Ratinho também, só que os zagueiros estão dentro da grande área, os dois mais o Feijão, são 2 jogadores altos, Edson Ratinho, Neto Baiano, pegou velocidade, distância, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Sem perigo, tiro de meta pro goleiro Bruno Brígido fazer a batida. E o jogo começou um pouco mais cedo, né, do que às 9 horas da noite. São 9h08, agora 9h09, já estamos aí com 11 minutos e meio, cerca de 2 minutos antes aí o jogo começou, né? Começou às 8h58, tá apressadinho o árbitro da partida. Ele deve ter algum compromisso, sábado à noite, sabe como é que é, né, Corsato? Sábado à noite tudo pode mudar. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube, se inscreva. Guarani sai jogando aqui no campo de defesa, bola perigosa do Pará, hein? Tem que se livrar da bola do Bruno Brígido pra ele, por que não estoura essa bola pro campo de ataque, né, Bruno? Deu na fogueira pro Pará, tava pra cima dele o Edson Ratinho, a lateral, posse de bola pro time do CRB fazer a batida. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Guarani tinha a posse de bola, perdeu, o CRB fica com ela, bola com o Tinga, deu pro Ratinho, devolveu, tocou essa bola pro Tinga. Chega aqui o Longini na marcação, a bola volta, é recuada pro Flávio Boaventura, o capitão do time. Vai pra cima dele o Anselmo Ramon, ele tem que recuar. Recua essa bola pra João Carlos. A torcida do Guarani já percebeu que o João Carlos não começou bem o jogo. E vai pra cima dele, no apupo. Anderson Conceição tocou pro Diego. A bola voltou, sobrou, deu sorte. O William ganhou da marcação do Lennon. Solta essa bola na frente. Era pro Diego Rosa. Chega no meio do caminho o Felipe Maia. Mas a bola não bateu no Felipe Maia, não. A bola não bateu no Felipe Maia. Mas tem uma confusão do árbitro com o auxiliar. O auxiliar número 2 está dando lateral pro time do CRB. O árbitro dá lateral pro time do Guarani. Só que o árbitro volta atrás e dá o lateral pro CRB. Eu achei que não bateu no jogador do Guarani, né? Mas ele deu lateral, posse de bola pro CRB, campo de ataque pela esquerda. Diego tocou pro Feijão, recua, toca a bola pra Tinga. Vira o jogo da esquerda lá pra direita. Soltou a bola pro apoio do lateral, é o Diogo Matheus. O Edson Ratinho tá lá. O Edson Ratinho que de origem, né? É lateral direito, mas vem jogando já há algum tempo como um meia pela direita, auxiliar de lateral direito. E ele ataca bastante pelo lado direito pro time do CRB. A bola voltou aqui, caiu na coxa do Pará. Mostrou habilidade, hein? Toca essa bola pra Ricardinho, gira o corpo pra cima. É do Neto Baiano, 360 graus ali um giro. Quase ficou tonto, mas conseguiu sair jogando pro Guilherme. E aí pra ninguém, mata no peito. O goleiro da equipe do CRB, o João Carlos, fica com ela. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Torcida do Guarani tenta apoiar, lembrando que hoje o tobogã está fechado. Contenção de despesa, tobogã fechado, portanto a nossa cabine não vai tremer hoje. Carlos Corsato, 13 minutos e meio passados do primeiro tempo. Você fala já, porque o CRB perdeu, o Guarani ganhou a bola. Guilherme, Rondinelli bateu pro gol! Ah, João Carlos, hoje parece que se o Guarani experimentar vai ter falha e algumas aí do João Carlos, porque já foram 3, viu, Washington Melo? Será que a bola está quente? Porque ele não consegue segurá-la, né? De primeira, sempre acaba soltando. Mais uma vez, hein? Quase que entrega a rapadura o João Carlos. CRB no ataque, Tinga de longe, bateu pro gol, Bruno Brígido. Faz a defesa o goleiro do Guarani. E aí, Carlos? Posso responder pro Washington Melo? Pode. Na verdade, no caso do João Carlos, nada contra a pessoa, pelo amor de Deus. Me parece ser até um grande profissional, uma excelente pessoa, um bom caráter. Mas o João Carlos não é a bola, então tá sempre quente. Porque ele é fraco. Ele é um goleiro, além de chamar gol, um goleiro que falha. E falha sempre. Mas o campeonato alagoano ele tomou poucos gols, hein, Carlos? Mas também, né, Marcelo? Peraí, né? Mas é um goleiro que falha. Eu disse no começo, tem que chutar, o Guarani tem que chutar de fora da área. As equipes, eu fiz o desenho tático dos times aqui, Corsato. O CRB joga no 4-3-3, né? E o Guarani tá jogando no 4-2-3-1. O que eu tô achando mais estranho é que há pouco o Baraca ficava um pouco mais à frente que o Ricardinho.
Eu não gosto dessa formação. Eu acho que o Ricardinho ele tem mais habilidade do que o Baraca. O Baraca tem que ficar mais próximo dos zagueiros. Os zagueiros do Guarani, eles necessitam de uma cobertura maior. E hoje, eu acho que eu não entendo nada desse negócio chamado futebol, porque eu penso que uma dupla de zaga é como dupla sertaneja. Pode seguir, daqui a pouco completo, Marcelo. Vem CRB, campo de ataque, bola com o Diego, tocou pro William Santana, dominou na frente pro Diego, invadiu a grande área no carrinho, Edson Silva. Perfeito, a bola sobrou pro Diego, deu pro o Diego Rosa e o Diego, trabalhando os Diegos aqui pelo lado esquerdo, campo de ataque pro time do CRB. O CRB tem Diego Rosa, tem Diego e tem Diogo Matheus. Durma-se com um barulho desse, hein? Posse de bola pro time do CRB, bola trabalhada pro Diego, tocou pro Diego Rosa, solta a bola pra Feijão, devolveu, tocou essa bola pro Diego Rosa, vem o número 10, aqui pelo lado esquerdo do time do CRB, vai pra cima dele o Guilherme, ele tem que recuar, toca essa bola pro Feijão, Feijão tocou errado, chega na recuperação, Anselmo Ramon. Segue aí, Carlos. Então, a dupla de zaga, eu penso que tem que ser como dupla sertaneja. A dupla sertaneja tem o cara que canta mais alto e tem aquele que canta mais baixo, que é pra nivelar o som da dupla, né? E pra mim, zagueiros tem que ter um mais rápido e o outro mais lento, né? As duas equipes, o Guarani com o Felipe Maia e o Edson Silva, ambos lentos, grandes, bitelos mais lentos. E no CRB a mesma coisa, o Flávio Boaventura e o Anderson Conceição. O Flávio Boaventura, ele é até grande, tem até um pouco mais de velocidade. Mas se você botar velocidade, por exemplo, o Guilherme ir pra cima desses jogadores, o Guarani vai conseguir coisa boa, viu, Corsato? Mas agora o Edson Silva mostrou que é rápido também, porque ele chegou numa bola pra cima do Diego Rosa, o Diego Rosa ia pra galera, ia pro gol, e ele chegou no carrinho perfeito, quase que faz um gol. Nesse corte aí o Edson Silva pro Guarani, cara. Aí não é rapidez, aí ele mostrou que ele tem poder de recuperação, né? Mas eu já disse, pra mim o Edson Silva hoje seria banco no time do Guarani. O Everton Alemão, pra mim, deveria ter uma oportunidade desse time. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, tô girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Sempre com aquele digital moderno, aquele digital que não tem ponteiros e não utiliza combustível. Passados 17 minutos e 40, 17:40. Primeiro tempo de jogo aqui, Brinco de Ouro da Princesa, Série B, B de bola, Campeonato Brasileiro, no Brinco, 0 Guarani, 0 CRB, Carlos. Série A, Campeonato Brasileiro, a bola rola no Independência para Atlético Mineiro e Flamengo, o jogo também começou às 9 da noite, está 0-0. Mais cedo, o Fluminense venceu a Chapecoense por 3-1, o Palmeiras perdeu em casa, hein, Marcelo, pro Sport, pelo placar de 3-2, não sei não, hein, o Roger Machado, sei não, hein. O Palmeiras perdeu pro Sport pelo placar de 3-2. 987-7108-38, WhatsApp da equipe esportiva nota 10, pro ouvinte participar. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Aqui vem CRB pela direita, cruzamento na boca do gol, escorrega Edson Silva, Felipe Maia chega, tira. Escorregou Edson Silva por pouco, a bola voltou, sobrou pro Guarani, mas perdeu, recupera Edson Ratinho pro CRB, jogou na boca do gol, Felipe Maia escorregou também, cara. Na hora de fazer o corte, mas conseguiu fazer o corte, a bola caiu aqui no campo de defesa, Anderson Conceição de cabeça, jogou a bola no comando, não subiu ninguém do CRB, só jogador do Guarani, o Baraca tira, joga a bola no meio, Marcelo. A bola dá pro Rondinelli, chega a zaga da equipe do CRB, pois não, Melo? E esse jogo aí do Palmeiras, citado aí pelo Carlos, que hoje está no placar ao vivo, né, nos comentários, nas redes sociais, o Palmeiras perdeu um pênalti aos 49 minutos do segundo tempo, hein? Então perdeu lá na arena pro Sport 3-2. E o retrospecto entre Guarani e CRB aponta aí uma ligeira vantagem para o Guarani. Depois eu complemento. Leno vem pro Guarani pela direita, cruzou na boca do gol, toque de cabeça, ela passa. Era o Rondinelli que estava lá, mas ele poderia ter dominado. Achei que dava para dominar porque veio meio que na altura do peito, ele teve até que se abaixar para golpear de cabeça. Tava um pouquinho à frente ali da marca do pênalti, pegou mal na bola, ela passou, Melo. Passou à direita ali do gol do goleiro do CRB, o João Carlos, mas complementando aqui a informação do retrospecto, né, de Guarani e CRB, em 10 jogos, né, o Guarani soma 3 vitórias contra 2 do CRB, além de 5 empates. Aqui no Brinco,
Em 4 partidas, são 3 vitórias do Guarani, um empate e nenhuma derrota. No ano passado, no primeiro turno em Maceió, empate de 1-1. E no segundo turno, aqui mesmo no Brinco, o Guarani venceu por 2-1, com gol de Bruno Mendes nos acréscimos, né? Há quem diga que foi o gol decisivo que garantiu aí a permanência do Guarani na Série B do ano passado. É verdade. Estava neste jogo, trabalhando aqui para a Rádio Futebol Interior, narrei o jogo. Bruno Mendes fez aquele gol, realmente, um gol muito importante para a campanha do Guarani. Posse de bola para o time do Guarani, bola aqui pelo lado direito, vai trabalhando o time do CRB. Recupera a Continga, recua, toca atrás para Anderson Conceição. E aí, Carlos, passamos de 20, né? Como é que tá a beleza? Como é que tá o jogo lá no gramado, hein, Carlos? Os caras estão se estudando. A partida tá com uma temperatura baixa, fria, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. As equipes estão se estudando. O Guarani tem um Rondinelli que é bom jogador, mas deixa o time muito lento. E o Guilherme tenta fazer o time andar um pouco mais, mas também não está conseguindo. Carlos. Pois não, Melo. Agora existe aqui a provocação, né? E a gente não vê aqui a presença da Polícia Militar, né? Tem 2 torcedores aqui provocando, né? A torcida do Guarani. Tem torcedor do Guarani que vai tentar pular ali o muro. Até acho que não vejo, né? Ninguém da Polícia Militar. E a provocação prossegue, né? Tem mais. Agora chegou mais gente aqui do CRB, né? Vamos deixar os caras e vamos pro jogo aqui, voltando a falar, né? O Guarani tem a posse de bola, né? Mas não dá pra dizer que o CRB não é perigoso, apesar de que o PB, o Bruno Brígido, não fez nenhuma defesa até aqui, mas teve aquele lance que o Edson Silva entrou no carrinho e tirou. O Guarani tem a posse de bola, mas não tá conseguindo chegar. O Guarani precisa chutar mais. Eu quero ver o Guarani chutando, eu quero ver o Rondinelli chutando, o Guilherme chutando pro gol do CRB contra o João Carlos. E o Guarani tá com a posse de bola aqui no campo de defesa, bola com o Baraca na intermediária, deu pro Edson Silva, estufa o peito, vem pro campo de ataque, perna esquerda, jogou na boca do gol pro Anselmo Ramon, toca de cabeça, ela passa, vai embora. Mas o Edson Silva achou um lançamento legal, um lançamento bacana aí, o Washington Melo. Agora, eu tava até aqui acompanhando aqui, né? Continua aqui, né? A troca, né? De gentilezas, né? Troca de provocações, né? Das duas torcidas. A gente até pede, não sei, né? Sem como a Polícia Militar chegar aqui, porque senão já vai acontecer confusão aqui, vai ter briga, porque as provocações não param entre as duas torcidas. Ninguém merece. Posse de bola pro Guarani, vem pro campo de ataque, bola com o Rondinelli, abriu bem, boa bola, boa, é pro Leno, opa! O William Santana, meu filho, chegou matando a jogada, o árbitro para, marca a falta, já tira o cartão do bolso, o árbitro da partida, e ele vai ali reclamar, exclamar com o auxiliar número 2, com o árbitro da partida, o mineiro, o Emerson de Almeida Ferreira, mas o primeiro cartão do jogo foi pra ele, o Washington Melo, número 11 do CRB, hein? E bem merecido, né, porque acabou pegando ali o Lennon, né, pegou a bola, o jogador, e o Lennon fica caído ali, sentindo o braço, né, a altura ali do ombro direito. Ele vai se levantando, né, o árbitro pergunta pra ele se há necessidade do atendimento médico, não. O Lennon já está recuperado, portanto, primeiro cartão do jogo pro William Santana, né? Número 11. A falta lá do direito, Rafael Longini, por ali também o Pará, né? Já deu para perceber que sem o Bruno Nazário, o Pará aí é o responsável aí pelas bolas paradas. Pará, vai pra bola aqui do lado direito, saiu lá do lado esquerdo, são 2 jogadores da barreira, é do João Carlos, o Lennon também tá nela, mas é o Pará que vai pra bola, chuveirão na boca do gol, Feijão no meio do caminho, mete a cabeça na bola, tira dali de endereço, ela procurava essa bola, o Anselmo Ramon, mas aí o Feijão tirou, meteu a bola pra escanteio lado direito, favorece o time bugrino, Pará, vai pra bola, 9 da noite, mais 22 minutos, 24 minutos passados, primeiro tempo, 0 Guarani, 0 CRB, Série B, 7ª rodada, Campeonato Brasileiro, Pará, vai pra bola, perna esquerda, autorizado o segundo pau na boca do gol, joga pra trás essa bola o Longini. Mas aí chegou a zaga com o Edson Ratinho, chega, mete o pé na bola, tira. A bola vai cair aqui na intermediária, deixa a bola sair, mas é lateral pro Guarani, hein? Corçá. Lateral pro Guarani, pro Baraca. Oi. Aqui na TV Futebol Interior pelo Facebook, a Camila Santos tá com a gente, o Isaías Silva também. Galera, ouvindo aí a sua transmissão, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Inscreva-se em nosso canal, aperte lá o sininho. Toda vez que estivermos ao vivo, você vai receber uma notificação no seu aparelho e vem, Carlos.
Guarani no campo de ataque, bola enfiada na frente. O toque de cabeça para trás nas mãos do goleiro João Carlos. E aí, Melo? Só agora a Polícia Militar chegando, né? 2 torcedores do Guarani já tinham pulado aqui, né? Do lado onde está, né? A torcida do CRB e também com alguns integrantes aqui da torcida jovem da Ponte. E agora a polícia, até, né? A gente, né? Agradece aí, né? Felizmente, porque senão algo pior poderia acontecer. Mas os caras são orelhudos, hein? 2 só conseguem pular, os caras estão em menos. Aí tem 40, 50 pessoas, mas 2 para encarar 50 não dá, né, Melo? Não, 2 o Guarani, né? Que pularam aqui. Pois é, isso que eu tô dizendo. Não, mas na verdade são 2 torcedores aqui. Na verdade são torcedores da Ponte Preta que estavam provocando, né? Então... e eles continuam provocando e a polícia tá ali, ó. E o policial já pediu pros caras irem mais pra frente lá. E os 2 continuam aqui, ó. Depois que o nego senta a borracha, vai reclamar, vai procurar aí os direitos humanos, enfim. Mas os caras provocam, gente. Os caras provocam, estão de preto ainda, né? Gente, o que tem que vir fazer o torcedor da Ponte num jogo que não tem nada a ver com o time dele, cara? Eu vou falar um negócio pra você, viu? Olha, tem hora que dá vontade de largar esse negócio de futebol, porque... Marcelo, mas também é muito mimimi, né? Eu não vou falar que é o torcedor da Ponte, não dá pra saber. Os caras estão ali... É a torcida visitante. A torcida visitante, o cara pode vir assistir o jogo, né? Provocação pode existe. vir, mas não provocar. Não, provocação existe, sempre existiu no futebol. Senão vamos parar com esse negócio aqui, né? O que não pode é um invadir o lado do outro e o outro invadir o lado do um. Aí não pode. Agora, falar que o cara não pode vir assistir o jogo, por que não pode? Mas vem assistir, mas não provoca, né, cara? Melo, provocação faz parte. Agora, o que não pode é ficar querendo pular, um pro lado e outro pro outro. Aí não. Né? Cada um tem o seu espaço, né? Agora a provocação faz parte, pô. Eu não falei que não pode, eu falei que não é o time dele que tá jogando. Só isso, não falei que não pode. É posse de bola pro time do CRB. Ih, bola alongada do Diogo Matheus, deu pro Edson Ratinho. Dominou, passou o primeiro, tocou. Bola dentro da grande área, era pro Neto Baiano. Subiu de cabeça, o Edson Silva tirou. E o Neto Baiano levantou o braço ali, queria um toque de mão do Edson Silva. Eu ouvi só a cabeça batendo na bola. Verdade, ele pediu toque de mão no Pará. Do Pará, que foi quando recebeu a bola, mas não teve o toque, a bola passou perto da mão dele, mas não pegou na mão do jogador, não. E agora o Longuinha no gol, passe aqui do lado esquerdo, era pro Rondinelli, a zaga da equipe do CRB tira, a bola se perde e vai embora. Lateral, lado esquerdo, campo de ataque favorece o Guarani. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Você está com o microfone da Rádio Futebol Interior, 27 minutos e 50 passados, primeiro tempo, 0 Guarani, 0 CRB. Tô gostando do jogo não, principalmente do Guarani. O Guarani parece, sabe, aquele cara que espera a coisa acontecer e não tá acontecendo. O Guarani tem que buscar, o Guarani tem que buscar, tem que tentar fazer as jogadas. O gol não vai sair naturalmente se o Guarani ficar desse jeito, não. Edson Ratinho dominou essa bola pro time do CRB, tocou pro Dinga, soltou do outro lado direito pro Diego Matheus, pro Edson Ratinho, tentou um tapa na bola, a bola voltou, sobrou ainda pro time do CRB, era o Neto Baiano que tava lá, vem cruzamento, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani com o Felipe Maia, tira, ela cai no meio pra Guilherme, jogando bem recuado, só o Anselmo Ramon aqui no ataque, agora chega o Longini, Guilherme corre também, o Anselmo Ramon se movimenta, vem aqui pro lado esquerdo, na verdade lado direito, esquerdo de defesa da equipe do CRB, perdeu, deu de presente a bola pro número 4, o Conceição Anderson. O time do CRB vem trabalhando bola com o Diego Rosa. Tocou na frente, era pro Neto Baiano. Chega no meio do caminho, a zaga da equipe do Guarani com o Felipe Maia. Ganhou todas até aqui o Felipe Maia. A bola caiu no meio pro Baraca, deu pro Ricardinho. Toca a bola pro Rondinelli. Rondinelli estufa o peito, vem pro campo de ataque. O Rondinelli, na verdade, quem tava lá era o Longini. Longini deu essa bola, tocou aqui no campo de defesa. O Guarani vai trabalhando bola com o Ricardinho. Devolveu, tocou a bola pro Longini. Pará tá livre, leve solto lá do lado esquerdo. Ele preferiu tocar no meio pro Rondinelli. Escorregou na frente do árbitro. O árbitro não deu a falta. É posse de bola pro time do CRB, bola pro Diego Rosa, pau nele, Ricardinho chegou, fez a falta intermediária, campo de defesa, favorece o time do CRB. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Lembrando que amanhã tem 11 da manhã futebol aqui na Rádio FI com a Rádio Banda B, hein?
Paraná e Atlético Paranaense, é clássico paranaense na Rádio Futebol Interior, 11 da manhã, às 4 da tarde. Tem mais futebol para você com a equipe Nota 10. Você não pode perder. Tem Santos, tem Cruzeiro, com toda a equipe Nota 10 de esportes. E depois, na seguidinha, o América pegando a equipe do São Paulo. O jogo do Santos com o Cruzeiro, com a Rádio Nova Estação FM, equipe Gol de Placa. E depois, às 7 da noite, o São Paulo em campo contra o Coelho, com a Rádio Inconfidência de Minas. É o microfone da Rádio Futebol Interior, tocando sempre de primeira pra você, pois não. Galera, aqui com a gente na TV Futebol Interior pelo Facebook, o Matheus Andreto, o Flávio Baldan Alonso, o Raul Eduardo Gerim, tá todo mundo ligado na sua transmissão, viu, Corsato? E aqui vem o time do Guarani, campo de ataque, bola pela esquerda, parte da bola ali o Diogo Matheus, a bola bateu por último no Anselmo Ramon. Foi embora, lateral, posse de bola, campo de defesa, lado direito, favorece o Galo horror, da Pajuçara. Pois não, Melo? Que jogo horrível, hein? Concordo aí com o Carlos, né? As duas equipes, né? Decepcionantes, né? Um jogo terrível, temperatura baixa aqui no Brinco, faz frio. Ninguém merece ver uma porcaria dessa até aqui. O Guarani precisa querer mais, né? O Guarani tem muito jogador trotando no campo, né? Precisa querer mais. Eu queria ver o ataque do Guarani com o Anselmo Ramon e o Bruno Mendes jogando juntos, porque o Guarani, aliás, a vida do centroavante no Guarani não é fácil, né, cara? O cara joga sozinho, o cara joga isolado, né? Parece o beta. Você sabe o que é beta, Marcelo? Não. É um peixe de aquário que vive sozinho. Deus do céu, se você coloca outro beta junto com ele, eles brigam até a morte. E se você coloca uma fêmea, ele vai lá e acasala e depois larga a fêmea de lado, velho. Não quer mais nem saber, mas o centroavante do Guarani joga sozinho, Deus do céu. E o Guilherme, que poderia se aproximar, né, um pouco mais ali do Anselmo Ramon, até agora também não jogou absolutamente nada. Escanteio pro Guarani, Longini, chuveirão na boca do gol, vem o toque de cabeça do Felipe Baia pra fora. Só que essa bola bateu no jogador do CRB, era escanteio pro Guarani de novo. Aí o árbitro tá dando um tiro de meta. Era escanteio, o primeiro batido pelo Longini ali foi do lado esquerdo, né? Então agora na sequência seria aqui do lado direito. Mas o árbitro não deu, dá tiro de meta. Houve uma dividida, né? De cabeça, então quando é dividida fica aí a questão, né, da interpretação do árbitro. Eu quando jogava bola, aquele futebol de rua, né? Quando eu morava em Valinhos, isso faz 40 anos atrás. Faz tempo, hein? Né? Tinha dividida, lembra? Dividida no nosso campo, a bola é nossa. Então, lembra disso? Pois é. Então, foi o que aconteceu aqui. Mas não existe isso não, pô. Não existe não, pô. Se a bola bateu por último no jogador do CRB e agora o Neto Baiano estava impedido. O auxiliar número 1 tá com o mastro levantado ali, vai fazer um tempão já, hein? Agora o árbitro viu. Corsato. Oi. Eu agora tô aqui no Futebol Interior TV, pelo YouTube. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. O pessoal tá bombando aqui no YouTube, hein? Rapaz, olha só. A Miriam Sayene escreveu: vamos Galo, tá torcendo pro CRB. O André Luiz Pereira tá com a gente também, tá dizendo vai Guarani. Pura curiosidade, vamos Galo. Tem muita mensagem aqui. O Sebastião Moraes, favor colocar o cronômetro. Ô Sebastião, vamos procurar aqui, vamos ver com a nossa produção, tá bom? Um abraço, obrigado pela audiência. Mas hoje não vai ser possível não, estamos com 33. Então o narrador vai falar, o tempo parece um cara que eu conheço. Se eu esquecer, você vai falando também. Isso, de minuto em minuto. Ô Aston Mello, vamos falar aqui o tempo de minuto em minuto pro Sebastião, tá bom? Pois não, grande abraço aí ao Sebastião. Não perca a hora, meu filho! Sebastião Moraes, ele quer saber quantos minutos. 33,5. O Guarani no campo de ataque, a bola escapa do jogador do Guarani que tava lá dentro da grande área. Era o Baraca, rapaz. Baraca dentro da grande área como centroavante, quase que pega essa bola. Posse de bola pro time do CRB. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Tô girando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar já já. CRB no campo de ataque, bola com Edson Ratinho, tá pela esquerda. Tocou pro Diego Rosa, sai do gol, goleiro. Sai do gol, goleirão. Bruno Brígido fica com ela. Seguindo pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Aquele digital moderno que não usa combustível. 34 minutos passados primeiro tempo.
Brasileiro Série B, 7ª rodada aqui, Brincão de Ouro da Princesa nesse sabadão. Campinas, Guarani, CRB, 0-0, Guarani no ataque, bola com Longuini, vai queimada aí, bateu pro gol, bate na zaga, vai embora. Lateral pro Guarani, lado esquerdo, Carlos. Série A, Campeonato Brasileiro, Atlético e Flamengo vão empatando no Independência pelo placar de 0-0. Pela Série B, há pouco, Goiás perdeu para o Boa Esporte por 2-1 em casa. São Bento e Juventude empataram em 2-2. Segunda-feira, tem Sampaio Correia e Ponte Preta, 8 da noite. Com toda a equipe esportiva Nota 10, 987-7108-38. Além do Futebol Interior TV no YouTube e também no Facebook, mais um canal para você participar com a gente. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Marcelo Cossato. Comigo tem emoção na ponta da chuteira. Por enquanto, nada de emoção, nada de festa na tábua, nem pra um lado nem pra outro. É posse de bola pro time do Guarani, bola aqui pelo lado direito, vai Guilherme, briga, que briga, chega Feijão. Mete o pé na bola, tira a bola, voltou, sobrou aqui no campo de defesa pro Conceição. Soltou essa bola na frente, era pro Diego Rosa, chega no meio do caminho. Felipe Maia ganhou, tocou pro Ricardinho. Levanta a cabeça, vira o jogo, toca na esquerda, era pro Pará. Chega na recuperação, Diogo Matheus. Ganha pro Galo da Pajuçara. Fica com ela, lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time do CRB. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Vamos juntos, amanhã 11 da manhã tem Clássico Paranaense, tem Paraná, tem Atlético Paranaense com a Rádio Banda B. A gente retransmite para você. Às 4 da tarde tem o Santos em campo contra o Cruzeiro, Pacaembu. Equipe Nota 10 de Esportes com a Rádio Estação FM de Franco da Rocha, comando do Célio Campos. É a equipe Gol de Placa. E depois, na seguidinha, América Mineiro e a equipe do São Paulo com toda a equipe Nota 10. E agora o jogador do Guarani, o Pará, chegou firme pra cima do atleta do CRB. Eu achei falta, o árbitro não deu. Você fala já, Carlos, porque o Pará recupera essa bola pro time do Guarani, mas vai jogar a bola pra fora. Para atendimento ali do atleta da equipe do CRB, eu achei falta do Pará pra cima dele, né? E parece o Diego Rosa que tá caído lá, jogador da equipe do CRB. Carlos. Vou mandar um abraço aqui mais uma vez pro Sebastião Moraes, ele que é o homem do tempo. Estamos com 36, viu, Sebastião? 36 desse primeiro tempo tá 0-0. Ele tá pedindo aqui para mandar um abraço para Capinzal do Norte. Fica no Maranhão. Um abraço pra galera de Capinzal do Norte. E deixa eu corrigir aqui o nome da Miriam. Miriam Sayane, de Maceió, tá com a gente. Valeu, Miriam. André Luiz também. Grande abraço pra galera que tá com a gente aqui no Futebol Interior TV no YouTube. E quem tomou cartão foi o William Santana, né? Quem tomou cartão não, quem tá caído lá é o William Santana, que já tem cartão. Aliás, o técnico Júnior Rocha, Carlos, ele troca, ele bota o Edson Ratinho, que começou lá na direita, aqui na esquerda, e o William Santana, que começou aqui na esquerda, lá na direita. Porque ele já percebeu que o Guarani usa muito esse lado direito, né? Então, como o William Santana já tinha cartão, ele inverte a marcação em cima do Lennon. Ele coloca o Edson Ratinho pra jogar por aqui. Esse esquema 4-3-3, tem muito treinador usando aí, mas eu confesso pra você que não gosto, o time fica muito espaçado, né? É um 4-3-3, mas é um 4-5-1, na verdade, porque os dois jogadores da ponta, eles voltam muito, né? Não gosto disso, não gosto. Tanto que o Edson Ratinho, você acabou de falar, o Edson Ratinho de origem, ele é lateral, né? E tá jogando aqui como auxiliar agora, auxiliar de lateral esquerdo. Eu não gosto desse esquema. O esquema do Guarani também não gosto, não acho legal, porque deixa só o centroavante isolado lá na frente, né? Mas o jogo realmente é muito fraco. 38 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 7ª rodada aqui. Brinco de Ouro da Princesa, Guarani vem pro campo de ataque, bola com o Pará. O Pará tá se esforçando, tá chegando no ataque, mas perdeu. Feijão ganhou, tocou essa bola pro Tinga. Tinga recupera, tocou no costado. Ali a bola bateu no calcanhar do William Santana. O Pará chega, rouba essa bola, ganha, toca pro Rondinelli, deixa pro Longini. Tabelou pro Guilherme, ameaçou bater pro gol, tocou na frente. Anselmo Ramon vai queimar pro gol, trava a zaga. Ficou viva na marca do pênalti, sobe de cabeça. Flávio Boaventura tira o capitão. A bola voltou, sobrou pro Guarani, escorregou o Guilherme. Os caras estão escorregando, hein? Os caras estão escorregando. O Feijão ganhou pro time do CRB. Solta essa bola aqui do lado direito pro Diego Matheus. Tá pedindo por ali o Diego Rosa. Campo de ataque pela direita. Vai passar o William Santana. Diego Rosa sai da ponta, vem pro meio. Tocou pro Tinga. Dominou no carrinho. Ricardinho, perfeito, Ricardinho. Aí sim, Ricardinho. Ganhou pro time do Guarani. Tocou essa bola. Vem pro campo de ataque. Trabalha a posse de bola. O time bugrino. Bola com o Longini. Virou aqui na direita pro Lennon. Olhou pra dentro da grande área. Anselmo Ramon tá chegando por lá no meio do caminho. Anderson Conceição. Meteu a pesou na esquerda. Na bola tira. A bola cai pra Lennon. Pro Ricardinho de longe. Já era. Que golaço. Gol
do Guarani! Na marca de 39 minutos passados deste primeiro tempo, um golaço no brinco de ouro da Princesa. Ricardinho, a bola veio da grande área, rebatida na zaga do Galo da Pajuçara. O Ricardinho matou no peito, ela não pingou. De primeira ele mandou a bola pro fundo da rede. Um golaço no brinco de ouro da Princesa. Um gol de placa no brinco de ouro, Ricardinho. Ricardinho pode comemorar, a festa é toda sua. Da torcida do Guarani tem festa na tábua. O torcedor do Guarani está feliz da vida neste sabadão. Ricardinho, Ricardinho. Que golaço, hein, Ricardinho? É, goleirão João Carlos. Essa não deu pra você, já era. Tá no fundo da rede. Guarani na frente. 1 pro Guarani, 0 pro CRB. O detalhe, a selfie desse golaço do Ricardinho, Melo. E bota golaço nisso, né? Com a Copa do Mundo chegando, um gol lá, Copa do Mundo. Primeiro cruzamento, né, do Lennon, né? A meia altura na grande área. A defesa do CRB rebateu. Aí o próprio Lennon ganhou de cabeça. E ela sobrou na sequência para o Ricardinho, né? A bola veio no alto e ele pegou de primeira, né? Sem deixar a bola cair. Ela veio morrer aqui no canto direito. O goleiro João Carlos se esticou todo, mas não tinha o que fazer. A bola estufou a rede. Um golaço de Ricardinho. Comemorou bastante. Se jogou ali no gramado. Ele que fez o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. O gol do acesso na Série A2 contra o 15 de Piracicaba. E agora, marcando seu primeiro gol na Série B. Ricardinho. Guarani 1, CRB 0. Guarani bonito na frente, que golaço do Ricardinho. Mas o CRB quer um empate. Vem cruzamento na boca do gol do Diego. Passa por todo mundo, vai embora. Tiro de meta. Tiro de meta pro time do Guarani. Força. Rádio Futebol Interior. A gente torce por você. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Carlos, Guarani na frente 1-0. Quero mandar um abraço pro telespectador que tá com a gente aqui na TV Futebol Interior, o Eduardo Sá. Mais uma vez aqui no Futebol Interior, sempre acompanhando o Guarani. Vamos, Bugre! Agora o torcedor do Galo da Pajuçara, o Tinga, né? Eu se sou o Júnior, tiro o Tinga, o Júnior Rocha. Você vai lembrar, Marcelo, você vai puxar pela memória que tudo começou numa bola perdida pelo Tinga, né? Ele perdeu a bola no campo de ataque e voltou, mas andando. E aí a bola veio, foi reboteada de novo, apareceu para ele tentar fazer a pegada e ele não pegou. Agora o Ricardinho, que golaço. E eu dizia, né, o Guarani tem que chutar, porque o João Carlos, ele é um goleiro, chama gol, né? Não teve culpa no gol, tá bom, gente? Não teve culpa nenhuma no gol, porque foi um golaço. Mas eu dizia, no começo do jogo o Ricardinho tava jogando muito recuado. Tem que soltar, o Ricardinho tem que soltar. O Baraca tem que ser o zagueiro, tem que ser o volante quase zagueiro. O Ricardinho tem recursos. É um volante que sabe jogar, tem bom chute de fora da área. E só assim, Guarani faz 1-0, um verdadeiro golaço, tá na frente. O Guarani tem mais a posse de bola, né? Tem mais a posse de bola. É por isso, nesse momento, está merecendo o resultado de 1-0. O Carlos, o senhor Marcelo, na sua narração, pegou muito bem, né? O Ricardinho matou no peito, né? Ajeitou e pegou ali de primeira, né? De pé direito, realmente, um golaço do Ricardinho, o Guarani 1-0. Golaço do Ricardinho, gol de Copa do Mundo, como você disse, Washington Melo. Que categoria! Eu gosto muito do futebol do Ricardinho. Acho um dos bons valores desse time do Guarani, mas eu tô com o Carlos. Eu acho que ele deve jogar sempre mais à frente, né? E geralmente, invariavelmente, a gente vê ele cobrindo o Baraca. Reposta de bola pro time do Guarani, que pelo lado esquerdo, bola com o Longini. Esse ainda não se acertou no time do Guarani. É bom jogador também, mas ainda não se acertou no time do Guarani. Estamos chegando no final desse primeiro tempo. Daqui a pouquinho vamos ter a placa dos acréscimos ali na mão do
Daniel Bernardes Serrano, o árbitro paulista, o quarto árbitro deste jogo. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Chamou, falou, Carlos. Vou mandar um abraço lá pra Maceió mais uma vez. A Miriam tá pedindo pra mandar alô aqui pro Maurício e também Savana. Escreveu, por favor, mandou um monte de coração. A Miriam, rapaz, ela entrou aqui num bate-papo com a galera do futebol interior aqui. E que moça educada, velho. É isso aí. Acho que a discussão tem que ser sempre assim, alto nível. Ô Miriam, eu espero que no Brasil tenhamos milhões de Miriam como você, tá bom? Obrigado, fica sempre com a gente aí, tá bom? Vem pro campo de ataque o time do CRB, já, os toques de 45, estamos com 44 e 50. CRB tá no campo de ataque pela direita, domina, pensa, é o Tinga. Mais um. Carlos deu uma cornetada, vamos até 46, informa o Washington Melo. Toque eletrônico marcando 45 minutos passados. Primeiro tempo de jogo, 0 CRB, 0 pro CRB, 1 pro Guarani. Ricardinho foi pra rede a 39, CRB tá no campo de ataque, Edson Ratinho tocou na esquerda pro Diego. Era o Diego que tava por lá, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time do Guarani. E você falava, né, Carlos, no lance do gol do João Carlos, né? Não tem como dizer que o João Carlos falhou, né? Porque foi um chute de rara perfeição do Ricardinho. E só que é aquela coisa, né? É o goleiro sem sorte, porque o Ricardinho acertou um tirombaço, não dava mesmo. Se tivesse dois, João Carlos não pegava, né, Carlos? Ah, não dava pra ele. Dessa vez ele não teve culpa alguma, Marcelo. CRB no ataque, bola com o Neto Baiano, tentou uma bicicleta, hein? Olha lá, Bale. Só que ele matou no peito antes. E não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo no Brinco de Ouro da Princesa, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, gol de Ricardinho. Aliás, não foi qualquer gol, não. Foi um golaço do Ricardinho de fora da área. 1 pro Guarani, 0 pro CRB. Saída dos jogadores no gelado, no frio estádio Brinco de Ouro da Princesa. Você, Melo. Ah, pois não, Marcelo. Lembrando que nós não podemos ouvir, né, os jogadores no intervalo. Apenas ao término da partida, né? Uma frescura, né? Que não dá para entender, mas fazer o quê? Temos que respeitar, né? Porque senão poderemos até ser punidos. Então, para opções, né? Para o segundo tempo, né? O técnico Humberto Louser tem para o gol Passarelli, Kevin, Everton, Alemão, Denner, William, Eric, Bruno Mendes, Cauê, Kaique, Matheus Oliveira e Marcílio. Portanto, com golaço de Ricardinho, o Guarani vai vencendo a equipe do CRB pelo placar de 1-0, intervalo de jogo, e vem para comandar, né, o intervalo, né, diferente, dinâmico da Rádio FI, ele, Marcelo Cossato. Beleza, esse é o Washington Melo, repórter para Guarani CRB. O Guarani vai vencendo 1-0. Já, na volta, o Carlos vai falar muito desse jogo. Tem placar ao vivo, tem redes sociais. Primeiro tempo, Carlos, um pequeno destaque aí desse jogo. 1-0 Guarani na frente. O destaque pro jogo é que só poderia sair assim, né? O gol do Guarani. Ou numa falha, né? Ou numa jogada improvável. Um golaço do Ricardinho. O Guarani vence 1-0. Você pediu destaque, eu já dei o destaque, Marcelo, mas antes de você ir pro intervalo, sim. Deixa eu abraçar aqui o telespectador, o ouvinte, né? Aqui da Rádio FI, o Alex Caminada. Vamos, Bugre! O Albert Cavalcante, boa noite. Com essas performances, Humberto Louser começará a balançar no comando do Bugre. Já tá balançando, viu, amigo? Desde o jogo, desde o derby. Antônio Carpinedo, vamos, Bugrão. Ronaldo Rose Tinarelli. Eu acho muito show esse Já Era. Ah, pegou. Ô, Ronaldo. É só você que gosta, viu, Ronaldo? Não. Pelo menos tem um que gosta. Obrigado, Ronaldo. Todo mundo gosta. Ô, Ronaldo, não é sempre que ele acerta, mas quando ele acerta também, ele faz igual o Ricardinho. Ele faz sempre golaços. A Camila Juliano Nishibi também tá com a gente, escreveu Vamos Bugrão. O João Vitor tá dizendo time fraco, né? Só que não colocou qual é o time fraco aqui. O Raul Eduardo Gerim escreveu Vamos Bugre. Tô ligado aqui, viu, Corsato, no Futebol Interior TV também, no Facebook e no YouTube, muita gente participando. É isso, está no ar o nosso intervalo para Prone Alimentos, Restaurante Pizza do Dadá, DD Autopeça, City Bar e City Tortas. Enquanto isso, você pode mandar zap 19 987 71 0838. Pode participar lá no Face, Futebol Interior, e no YouTube, nosso canal, se inscreva, Futebol Interior TV. Lembrando que de segunda a sexta, 7 da noite, lá no Futebol Interior TV, tem Guina Paiva e o Futebol Interior na TV. Esse programa também em Campinas e região vai no canal 8. A gente vai gravar matéria, viu, Carlos?
após o jogo, não sei se vai ser utilizada na segunda-feira, mas vamos gravar fazer a nossa. A matéria pós-jogo. Lógico. Esse, por enquanto, o resultado parcial 1-0 para a equipe do Guarani, e a gente grava essa matéria depois do jogo, certo, Carlos? Ok, fechado. Não deixa eu esquecer, hein? Aqui no belo, no bonito estádio Brinco de Ouro da Princesa. Muito bem, intervalo, a gente volta já. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local. Troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Intervalo do jogo. Carlos Costa. Sempre pra sempre, de bem com a vida, no microfone da Rádio Futebol Interior. 9 da noite, mais 50 minutos. 9h50, faltando 10 pras 10. Vamos lá, hein? Mandando abraço aqui pra galera. A Marilda Franco tá com a gente, mandou aqui um monte de coraçãozinho verde. Oi, Marilda! Obrigado pela audiência. Marilda Franco, que é bugrina, tá sempre com a gente aqui no Futebol Interior TV. A galera também tá com a gente, o Douglas Sarti, Futebol Interior é demais. É o Dogrão da GM. Valeu, Dogrão, aquele abraço. Muito obrigado aí pela audiência, tá bom? Você pode participar do Futebol Interior TV no Facebook, também no YouTube, aqui pelo WhatsApp 987 71 08 38 987 71 08 38 para você participar. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Temos um jogo rodando aqui, acontecendo pelo Campeonato Brasileiro. Série A, Atlético Mineiro e Flamengo vão empatando 0-0. Mais cedo, Fluminense 3, Chapecoense 1,
A Chape tá fazendo um bom curso aí pra Série B, hein? Sei não, hein? Pedro, Marcos Júnior e Pedro, os gols do tricolor das Laranjeiras, e o Arthur Kaique de falta fez pra Chape. O Palmeiras em casa perdeu 3-2. Cara, eu não sei não, hein? Não sei se o Roger Machado segue não no comando do Palmeiras, hein? Ele já fez a sua entrevista coletiva, até agora tudo certo, mas não sei não. O Palmeiras, o Roger tá sendo muito pressionado lá, né? E perdeu hoje em casa pro Sport do Recife por 3-2. Aliás, a lei do ex foi cruel hoje contra o Palmeiras, né? Anselmo e Rafael Marques. O Anselmo marcou 2 vezes. O Palmeiras saiu na frente com o Keno, 32 do primeiro tempo. Anselmo empatou 5 do segundo tempo. Depois o Anselmo novamente, 27 do segundo tempo. O Johan já tá pedindo passagem no time do Palmeiras há um tempão. Empatou o jogo a 36 do segundo tempo. E o Rafael Marques, que era do Palmeiras, foi pro Cruzeiro. Agora voltou, tá no Sport. De cabeça fez a 41 do segundo tempo. Palmeiras que perdeu um pênalti no finalzinho do jogo. Eu tô dizendo aqui a lei do ex, porque esse Anselmo foi formado nas categorias de base do Palmeiras também, né? Jogador formado nas categorias de base do Palmeiras. Portanto, o Anselmo fez 2. E o Rafael Marques, que passou pelo Palmeiras, né? Inclusive foi campeão da Copa do Brasil, jogando com o time do Palmeiras. O Rafael Marques fez o terceiro gol para a equipe do Sport. A bola rola, como eu já disse, intervalo de jogo Atlético Mineiro e Flamengo 0-0. Amanhã, com transmissão aqui da Rádio FI, em cadeia com a Banda B. Paraná Clube e Atlético Paranaense jogam às 11 da manhã. 4 da tarde tem Internacional Corinthians. Também às 4 Bahia Vasco. 4 da tarde também no Engenhão Botafogo Vitória. 4 da tarde Santos e Cruzeiro. Amanhã às 7 da noite a bola rola para América Mineiro São Paulo, Ceará e Grêmio. Esta é a Série A do Campeonato Brasileiro. 9h54, agora deixa eu virar a página aqui do Futebol Interior para falar da Série B deste Campeonato Brasileiro. Guarani vai vencendo o CRB por 1-0, o gol foi do Ricardinho. Marcelo já era Corsato narrou 39 do primeiro tempo, né? Jogos encerrados da Série B na 7ª rodada. Aliás, esse jogo do Guarani é o penúltimo, né? O último jogo é o jogo do Sampaio Corrêa contra a Ponte, jogo que vamos transmitir na segunda-feira às 8 horas da noite. A rodada começou no dia 22 com o CSA tomando uma sapecada em casa, perdeu do Figueirense por 4-1. Renan Mota, Jorge Henrique, Enan e André Luiz os gols do Figueira. Didira fez o único gol do CSA no jogo. O Fortaleza, que vai bem, obrigado na competição, venceu o Criciúma 2-0. Gustavo e Leonan os gols do Fortaleza. O Atlético Goianiense, que venceu a Ponte Preta por 3-1, né? Na semana passada, fez 2-0 no Oeste com o Júnior Brandão. Os 2 gols de cabeça, mas aí o Oeste foi buscar com o Danielzinho a 44 do primeiro e 35 do segundo tempo. O jogo terminou 2-2. O Avaí venceu o Paysandu 3-1. O Paysandu que estava bem na competição, pegou o Avaí tá embalado, hein? Venceu o CRB por 4-0 e agora vence o Avaí, vence o Paysandu por 3-1. Rodrigão, Guga e Rômulo, os gols do Avaí. Cassiano fez por Paysandu. Nesse jogo aqui, o Aranha estava tomando um frangaço e depois, na sequência, fez uma defesaço. O Aranha, esse jogo que transmitimos aqui no microfone da Rádio FI. Coritiba venceu o Vila Nova 2-0, jogo também com transmissão aqui na Rádio Futebol Interior. Chiquinho cobrando falta. Não, Chiquinho a 4 minutos do primeiro tempo e o João Paulo cobrando falta a 44 do segundo. Chiquinho fez um golaço também. O Brasil de Pelotas venceu o Londrina 3-0. O Goiás perdeu hoje pro Boa Esporte 2-1. Era o jogo da fome com a vontade de comer, né? Você pode escolher quem ganhou, se foi a fome ou se foi a vontade de comer. O William Barbio fez o gol pro Boa Esporte, abrindo o marcador a 32 de pênalti. Esse William Barbio, ex-Flamengo. O G2 empatou pro Goiás. E o Kaique de pênalti a 50. Olha a fase do Goiás. A 50 do segundo tempo. Goiás que havia empatado a 47 do segundo tempo. O último jogo na 6ª rodada com o Guarani. Tomou o gol de empate. São Bento e Juventude ficaram no 2-2. Esse jogo aqui choveu, hein? Em Sorocaba, estranho, né? Porque na região não tivemos chuva, mas em Sorocaba choveu. O jogo terminou 2-2. O Juventude fez 2-0 com o Elias e o Bertotto. Esse Elias é bom jogador, hein? E o Everaldo e o Luizão fizeram os gols de empate para a equipe do São Bento. A classificação aponta Fortaleza líder 19, CSA mesmo perdendo
é o segundo colocado, 15. Avaí sobe para a terceira posição, 14. O Avaí, em 2 jogos, fez 7 gols o time do Avaí, hein? O Curitiba é o quarto com 14. Nesse momento, o Guarani, com esse pontinho aqui, vai indo, com esses 3 pontos, vai indo a 10ª colocação com 10 pontos ganhos. E o CRB fica na 17ª colocação com 6. Bom, para falar aqui do jogo, rapidinho, antes de falar do jogo aqui, tem um intervalinho? Tem, a produção está dizendo que tem intervalo, então rapidinho a gente já volta para falar do jogo, que foi Guarani 1, CRB 0 no intervalo do jogo da FI. Intervalo do jogo. Nesta quinta-feira, assistam no canal 8 da NET Campinas o programa Na Rota dos Milhões, com Jaércio Barbosa. Orientação precisa da Loteca. Nesta quinta, às 8 da noite, no canal 8 da NET Campinas. Na Rota dos Milhões, o que faltava na TV brasileira. Agora você pode ouvir nossa rádio também pelo celular ou tablet com sistema Android. Clique no ícone do Play Store de seu smartphone e procure pelo aplicativo Rádiosnet. Instale e ouça nossa rádio em qualquer lugar. Com o Rádiosnet, você nos ouve e ainda acessa milhares de rádios online. Rádiosnet, a nova opção para ouvir rádios em celulares e tablets. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Rádio FI. 9 da noite, 59 minutos, sempre para sempre, de bem com a vida aqui na Rádio FI. Equipes voltando, intervalo do jogo. O CRB vai ter uma mudança, daqui a pouco o Washington Mello vai informar. O camisa número 7 do CRB foi embora, viu? O Edson Ratinho mexeu errado, hein? Pra mim tinha que sair o Tinga, que não jogou nada. Mas o gol só poderia sair daquele jeito que saiu. Um golaço do Ricardinho, ou uma falha da defesa, ou uma jogada de pura magia, que foi o gol do Ricardinho. Guarani vence o jogo 1-0, vai começar o segundo tempo. Na bola, você, Marcelo Corsato. Muito bem, esse Carlos Corsato apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe, nota 10. Número 19 tá no jogo? Já o Washington Mello informa. Então saiu o 7, entrou o 19. 19 tá no jogo. 19 acho que é o Alípio. Já a gente confirma. Posse de bola pro time do CRB. Vem pro campo de ataque. Bola pra ele, pro Alípio. Jogou dentro da grande área. Pará, tira. Escorregando, Pará. O Alípio já chegou em desabalada a carreira lá pelo lado esquerdo. Cruzamento rasteirinho na boca do gol. Pará chegou, tirou. Por pouco ela não sobra pro William Santana. Escanteio pro CRB que chega com tudo, Melo. A primeira chegada do CRB no segundo tempo, confirmando a alteração. Saiu Edson Ratinho 7. Alípio com a 19 já em campo, escanteio pro time alagoano. Escanteio pro CRB, vai pra bola, chuveirão na boca do gol, vem o toque de cabeça do Feijão, ela passa, vai embora. Diego golpeou de cabeça, mandou essa bola, o Diego pra dentro da grande área, o Feijão subiu, ela passou, foi embora. Tiro de meta pro time do Guarani fazer a batida, portanto só o Júnior Rocha mexendo. O Alípio tá no jogo, sai o Edson Ratinho. O Edson Ratinho não tinha cartão, hein, Carlos? Não pela entrada do Alípio, mas sim pela saída do Edson Ratinho. Pra mim, eu teria tirado o Tinga. No primeiro tempo, o CRB jogou com um jogador a menos. O Tinga não tá jogando nada, né? E eu não sei como é que tá aqui o Rafael Costa, né? Mas o time precisando de gols, né? O Rafael Costa no banco de reserva, sei lá, eu colocaria o Rafael Costa pra jogar. Mas não pela entrada do Alípio, sim a saída do Edson Ratinho. Achei que errou o Júnior Rocha. O Júnior Rocha não costuma usar o Rafael Costa, não. Não costuma usar o Rafael Costa, não usa nem na Copa do Nordeste, muito menos na Série B, entra muito pouco. O Rafael Costa, parece que o Júnior Rocha não é muito chegado ao futebol do Rafael Costa, que eu acho até um bom centroavante. O Neto Baiano é melhor. A gente não sabe, né? A gente não tá acompanhando de pertinho, então não sabe o que ele tá entregando lá pro time do CRB. Mas que já jogou o Rafael Costa, né?
poderia muito bem ter entrado nesse segundo tempo. Mas isso aqui, não pela entrada do Alípio, muito pelo contrário, acho que é um jogador um pouco mais de frente. Mas eu teria tirado o Tinga, que não entregou nada no primeiro tempo. Se você acha, né, Carlos, que o técnico errou, melhor pro Guarani, né? Sem dúvida. Claro. Sem dúvida. É isso. Nesse ponto tem que lembrar que... Sim. Mas aí, é claro, é a opinião do Carlos, até concordo com o Carlos, né? Mas tem que ver dentro do campo o que vai ser apresentado. O Guarani ganha essa bola, Guilherme ganhou, bateu pro gol! Explode no travessão! A bola voltou, sobrou pro Guarani ainda. Domina, Rondinelli tocou pra trás, vai pintar o gol do Guarani! Isso, palma, João Carlos! Guilherme queimou pro gol, bateu, 2 chances! Quase o Guarani na rede, Melo! Inacreditável, né? Primeiro uma paulada, né, do Guilherme. A bola explodiu no travessão, né? Como diria, né, o Osmar Santos, bambeou, mas não caiu. E na sequência da jogada, no rebote, o Rafael Longini ajeitou ali pro jogador do Guarani, né? O próprio Guilherme, ele bateu de pé esquerdo, né? No canto direito. A bola rasteira forte, grande defesa do goleiro João Carlos, salvando o que seria o segundo gol do Bugre. Quase 2-0 o Guarani, continua 1-0. Agora foi pênalti ali pro Guarani, Marcelo. Foi, quando o Melo falava, o Anselmo Ramon pegou uma bola e puxou pra dentro da grande área. Jogador do CRB só foi no Anselmo Ramon. Não sei se chegou a tocar no Anselmo Ramon, mas eu daria pênalti, Carlos. Não posso precisar isso, né? Mas foi pênalti, foi no carrinho por trás, né? E não acertou a bola, né? Então, pra mim, pênalti, o árbitro não deu. Os jogadores do Guarani também não reclamaram muito, viu, Corsato? Na minha opinião, não houve o pênalti, né? Um lance normal. Acertou o árbitro, ele estava muito próximo ao lance. Aliás, estava de frente, né? Não foi nada. O árbitro estava bem posicionado mesmo. E agora tem uma falta pra cima do Baraca. E o Melo estava mais próximo da jogada ainda, né? Verdade. Então vamos ficar com o repórter. Longini vai jogar essa bola dentro da grande área, é da intermediária. O Alípio fez a falta, não tomou cartão. Aliás, só um cartão no jogo até aqui. No primeiro tempo, Longini pra bola, no segundo pau, toca de cabeça aí pra trás. A bola que sobrou pra Rondinelli, chega, a zaga tira. Bola voltou Pará. Não, Pará. Mandou lá em Belém do Pará, hein? Não, Pará, assim não, meu filho, a bola se perde e vai embora. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 1938449283. Ô, Corsato, você vai cornetar, né? Deus do céu, cara. Pro torcedor do Guarani, tomara, né, que o Júnior Rocha deixe o Tinga jogando. Mas pro torcedor do Galo, Deus do céu, esse Tinga não dá, velho. Meu Deus do céu, parece que ele não tá no jogo. Para! Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. E agora o Rafael Longini chegou, fez a falta pra cima do jogador da equipe do CRB, foi o Pará. Não foi o Longini, não foi o Pará, o William Santana. Só um cartão no primeiro tempo pro próprio William Santana. Nenhum cartão pro time do Guarani. O Guarani em campo, mesmo o time do primeiro tempo. Bruno Brígido, Lennon, Felipe Maia, Edson Silva e Pará. Baraca, Ricardinho, Longini, Rondinelli, Ramon e Guilherme. O time do técnico Humberto Loser. Já o CRB teve uma mudança, o Júnior Rocha tirou o Edson Ratinho, colocou o Alípio. Vem pro campo de ataque, trabalha, posse de bola, o time do Guarani. A bola aqui pelo lado direito com o Ramon, pediu falta, o árbitro não deu, lado direito, a bola volta, sobra, cai para Ricardinho. Ele que fez o gol no primeiro tempo, tocou pro Guilherme, passe errado pro Lennon. Bola se perde, vai embora. Time do CRB em campo nesse momento, com o João Carlos, Diogo, Matheus, Flávio Boaventura, que é o capitão, Anderson Conceição e Diego, Feijão, Tinga, Diego Rosa, o Alípio, o Neto Baiano e também o William Santana. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Lembrando que amanhã, 11 da manhã, você não pode perder Paraná e Atlético Paranaense com a Rádio Banda B, retransmissão da Rádio Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior TV. Curta lá a nossa fanpage também, Futebol Interior. Aliás, sempre que temos transmissões, esses dois canais estão com a gente também. Tanto o YouTube, o Futebol Interior TV, como também o Facebook. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o time do Guarani. A bola recuperada pelo William Santana, tocou pro Feijão. E boa bola pro Tinga. Aqui na direita ninguém marca. Cruzamento na boca do gol, primeiro pau no peito do Felipe Maia.
E aí o Edson Silva mete o bico na bola, tira. Indecisão ali dos dois. Bola sobrou pro Longini, resvalou de cabeça. Deu certo, a bola caiu na canhota. É pro Rondinelli, são 3 do CRB, 2 do Guarani. Ramon saiu do meio, veio pra ponta. Rondinelli sai da ponta, vem pro meio, tocou pro Longini, vai bater pro gol. Desvio, ela passa, vai embora. Se ele tivesse esperado um pouquinho, o Guilherme já estava entrando dentro da grande área, mas mesmo assim tem escanteio o Guarani, Melo. Essa seria a melhor jogada, né? A melhor opção, né? O passe ali pro Guilherme, que estava correndo ao seu lado, livre de marcação. Longini quis arriscar, mas no meio do caminho a bola desviou na zaga. É escanteio, lado direito, o próprio Longini na cobrança. Chegando ali o Edson Silva, também o zagueiro bugrino ali, né? O Felipe Maia, capricha aí, ô Longini. Longini pra bola, chuveirou na boca do gol, bola sobrou pro Anselmo Ramon, dominou, perna esquerda, bateu pro gol, pega João Carlos no cantinho. Primeiro tempo, João Carlos não foi bem não, mas no segundo tempo, as 2 vezes que foi exigido, mandou bem o João Carlos, e ele já repõe a posse de bola aqui pro campo de ataque pro time do CRB, e falhou a zaga do Guarani. Era o Baraca que tava lá na recuperação, chega antes do Diego Rosa. Da lateral pro time do CRB pela direita, Diego Rosa, não espera nenhum lateral chegar, tocou essa bola pro William Santana, domina, Baraca tá na marcação dele, toca um pouco mais atrás, é pro Tinga, o Tinga joga com uma segunda pele vermelha, pro Diogo Matheus, também tem uma segunda pele vermelha, cruzou na boca do gol, sobe Edson Silva, mete a cabeça na bola, tira, cai no meio campo pro time do Guarani, briga que briga o Longini, jogou a bola pra trás, e deu contra o Patrimônio, ela caiu, sobrou pro Felipe Maia, vai brigar por ali com o Neto Baiano, ganhou, o árbitro disse que foi na bola, não, marca a falta. Tá parado o jogo, falta campo de defesa, favorece o time bugrino. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Lembrando que de segunda a sexta, 7 da noite, tem Futebol Interior TV. Futebol Interior TV no canal 8 da NET Campinas com Guina Paiva e convidados. E também no nosso canal no YouTube. Se inscreva. Futebol Interior TV. Procura lá, é o nosso canal do YouTube. Dê um like lá, curta também a nossa fanpage. Rádio. Tem a Rádio Futebol Interior também, mas a gente usa mais a do Futebol Interior mesmo. Aliás, essa onde você acompanha a nossa transmissão. Bola com o Pará. Pará deu a bola na fogueira pro Edson Silva, hein? Os caras estão brincando com fogo, o Neto Baiano tava lá. Na verdade, o Edson Silva primeiro deu um passinho que, pelo amor de Deus, pro Pará, né? Aí o Pará falou, toma aqui de volta, pega a batata quente, vem Guarani. Guilherme deu pro Ramon, ameaçou, bateu pro gol, tocou pro Guilherme dentro da grande área, vai fazer, bateu, pega o goleiro, chega a zaga, tira. O cornetado João Carlos faz a terceira boa defesa nesse segundo tempo no chute do Guilherme. Escanteio pro Guarani pela direita, Melo. Está se redimindo, né, das falhas que ocorreram no primeiro tempo. João Carlos agora no toque ali do Guilherme por elevação. João Carlos defendeu na sequência, o Flávio Boaventura deu um bico na bola pela linha de fundo, escanteio mais um. Lado direito, o Rafael Longini na cobrança. Guarani jogando nesse segundo tempo contra o vento. Longini veio do Santos, emprestado pro time do Guarani. Jogou essa bola na boca do gol, sobe. A zaga mete a cabeça da bola, tira, mas já tinha jogador caído aqui dentro da grande área. Era o Tinga. O árbitro pegou, marcou a falta. O Emerson de Almeida Ferreira. Tá parado o jogo, posse de bola pro time do CRB. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Corsato. São 10 da noite, mais 10 minutos. Pois não, Carlos? Deixa eu mandar um abraço aqui pro André Luiz. Ele tá pedindo pra mandar um alô aqui pro filho Lucas Gabriel e a filha Júlia. Valeu, Andrezão. Tá com toda a família, tá ligado aqui na sua transmissão, viu, Corsato? E o Douglas Sarti. Futebol Interior, melhor equipe esportiva, o Douglas. Muito obrigado pelas palavras e pela audiência. Futebol Interior TV no YouTube, estamos esperando aqui a sua participação. Você torcedor do Bugre, você torcedor do Galo, seja bem-vindo no Facebook também. Você participa pelo WhatsApp. Pois não, como diria o repórter Washington Melo, 987-7108-38. Galo da Pajussara no campo de ataque pela esquerda com o Diego, tocou pro Tinga, virou o jogo lá da esquerda aqui pra direita. É o Diogo Matheus, vem pro campo de ataque, toca a bola pra o William Santana, dominou pra lá, pra cá pro Diogo Matheus, são dois do Guarani na marcação. Ele toca na meia direita pro Tinga, tá no campo de ataque todo o time do CRB, com exceção do goleiro no campo de ataque. Bola pro Diego, ameaçou, perna esquerda, bateu pro gol! Ela passa! Mas não pode, né?
Não pode. O cara ajeitou, penteou, passou gel na bola, trocou o penteado de novo, passou gel de novo, secou o cabelo, foi no banheiro, ninguém marcou. Ele queimou pro gol, por pouco não empata o CRB, hein, Melo? E por isso, né, que o Bruno Brígido dá uma bronca aqui no seu sistema defensivo, né, pelo fato aí que o jogador Diego aí teve total liberdade, né, acabou de longe batendo de pé esquerdo. Se essa bola vai pro gol, um abraço, né? Como você mesmo disse, já era, porque não daria tempo, né, do Bruno Brígido chegar. Ele pulou só por pular. Pra sorte dele, a bola passou rasante ali, né? Perto ali do poste esquerdo, mas foi pra fora. Guarani continua na frente 1-0. Rádio Futebol Interior, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. O Galo da Pajuçara veio pro campo de ataque. O Felipe Maia tirou a bola, mas uma lerdeza aqui da grande área. A torcida teve frisson do torcedor preocupado. O time do CRB recupera a posse de bola, perde Lennon, ganha na força, na garra, ganha pro time do Guarani, só que tá ilhado, são 2, 3 jogadores do CRB pra cima dele, ele tem que recuar, toca essa bola pra Ricardinho, deixa pra Felipe Maia, o Neto Baiano tá lá, o Alípio também, ele tem que tocar a bola aqui pro seu companheiro de zaga, que é o Edson Silva, toca a bola pro Pará, tentou no meio das pernas do William Santana, não conseguiu, William Santana ganhou do primeiro, ganhou do segundo, era o próprio Pará, a bola voltou, sobrou no meio pro Diego Rosa, domina, meia direita, campo de ataque pro time do CRB, vem o time vermelho das Alagoas, posse de bola, vai trabalhando, toca a bola pro Diego Rosa, o William Santana deu pro Tinga, Tinga dominou, tocou o lado esquerdo pro Diego, vem o lateral esquerdo, toca essa bola pro Alípio, pede movimentação dos seus companheiros, o Alípio, a bola voltou, sobrou no meio pro Feijão, recua essa bola, toca ali pro Anderson Conceição. Pois não, Carlos? O Júnior Rocha, ele com a saída do Edson Ratinho, que jogava como auxiliar de lateral, tanto pela direita quanto pela esquerda, e ele fez no primeiro tempo o esquema 4-3-3. Agora ele muda, faz o esquema 4-4-2, coloca o Alípio junto com o Neto Baiano, 2 postes, né, para tentar fazer o gol, empurrar aí esse time do Guarani, porque ele viu que o Guarani com 5 homens no meio campo povoava mais esse meio campo. Vamos ver como é que vai ficar o jogo agora. Ondinelli ganhou pro time do Guarani, deu pro Guilherme, tentou na esquerda pro Anselmo Ramon, antes dele chega o Diogo Matheus, tira pro time do CRB. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O digital moderno da Rádio FI, aquele que não tem ponteiros, marcando pra você 14 minutos e meio, 14 e meio passado, segundo tempo de jogo. 7ª rodada, Campeonato Brasileiro. O Guarani tá na frente aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Gol de Ricardinho no primeiro tempo. 1 pro Guarani, 0 pro CRB, Carlos. Segundo tempo rolando, Série A, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada. No Independência, Atlético e Flamengo vão empatando 0-0 na segunda-feira. Fechamento da 7ª rodada da Série B. Em São Luís do Maranhão, tem Sampaio, Correia e Ponte Preta. Estaremos nessa com toda a equipe esportiva nota 10. 19-9-87-71. 0838, o ouvinte participa pelo YouTube, Facebook, TV Futebol Interior. Estamos aguardando a sua participação. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Marcelo Cossato. Você e toda a equipe nota 10 aqui no Brinco de Ouro da Princesa. E tem jogador do Guarani caído, né? Já se levantou ali, mas pintou cartão. Pro Diego, né? Lateral esquerdo ali na dividida ali com o Guilherme, né? Ele acabou abrindo os braços, né? E com o cotovelo acertou ali o jogador do Guarani. Agora o próprio Diego pede desculpas ali, o Guilherme aceitou, né? Segundo o jogador do CRB foi involuntário, mas o árbitro deu o cartão amarelo pro Diego, meia dúzia. Pergunta. São 2 cartões no jogo, os 2 pro time do CRB. Diego, que tomou agora, e o William Santana no primeiro tempo. Pergunta, Carlos. Arthur Eugênio estaria chupando... Não, hoje não tem sorvete. Picolé. Não tem picolé hoje, Não, né? o vendedor não veio porque não tinha combustível pra colocar no carro pra vir. Hoje não tem picolé. Hoje deve ser amendoim. E será que ia ter cliente pra picolé? Se bem que o doutor Arthur Eugênio, ele gosta de chupar um picolé, né? Então... E aliás, ele gosta de chupar de uva, hein? Velho. Ou de limão. Qual você gosta mais, sabor, Melo? Eu prefiro... Vamos pro jogo. Vem pro jogo o time do Guarani, bola com o Guilherme, dominou, 1, 2, 3 na marcação, solta na direita pro Anselmo Ramon, cruzou na boca do gol, Longini, passa por ele. Pênalti. O árbitro marcou pênalti. Correto, árbitro. Tava na jogada, me parece, o Flávio Boaventura. E o árbitro
não teve medo. Apontou a marca da cal, é pênalti pro Guarani, Melo. Foi na minha frente, né? O Flávio Boaventura, cara de pau, né? Com as duas mãos, acabou empurrando, né? O Rafael Longini, que se preparava, né, para cabecear. Agora o João Carlos ele fica conversando com o árbitro, mas não tem o que reclamar. Pênalti, claro, acertou o árbitro. Eu estou aqui praticamente aqui 5 metros aqui do lance, né? Não tenho nenhuma dúvida. Pênalti marcado, só faltou ele aplicar o cartão amarelo, né, pro Flávio Boaventura. Será que ele esqueceu ou ainda vai dar, né? Capitão do time do CRB, pênalti marcado, um pênalti bobo, porque eu acho que o Rafael Longini nem chegaria na bola, nem alcançaria. Mas o pênalti está marcado. O Rondinelli vai para a cobrança. E ele não vai dar cartão não, já tirou todo mundo ali da grande área. Rondinelli para fazer a cobrança. É o homem designado para, quem sabe, fazer o segundo gol do Guarani no jogo. Estamos na marca de 18, agora 18 minutos passados deste segundo tempo. O Guarani já vence o jogo por 1-0. Pode fazer o segundo do placar com Rondinelli. João Carlos no meio do gol. João Carlos para pegar Rondinelli, para fazer autorizado. Rondinelli vai para a bola, perna direita, bateu pro gol. Já era. Gol! É do Guarani! Alegria, alegria, a galera Na marca de 18 minutos passados deste segundo tempo. Cobrança perfeita de pênalti. O João Carlos até foi pra ela, lado esquerdo, canto baixo. A bola morreu no fundo da rede. Tem festa na tábua. Torcida do Guarani feliz da vida. O Guarani faz o segundo gol no brinco. Rondinelli pode comemorar na festa toda sua da torcida bugrina. É, goleirão João Carlos. Essa não deu pra você de novo. Pela segunda vez no jogo, ó. Já era. Tá no fundo da rede. Guarani 2. CRB 0, detalhe, a selfie do gol do Guarani, Melo. Bateu muito bem, né, o pênalti, né, o goleiro João Carlos acertou o canto, mas não deu pra ele, né, a bola rasante, rasteira, forte, bateu ali, quase ali que na lateral da rede do lado esquerdo, um golaço, né, mesmo sendo de pênalti, mas bateu muito bem o Rondinelli, marcando aí o segundo gol do Bugre. Tem alteração no CRB. Saindo aí o William Santana com a 11. Entrando aí o 16, Leilson. Leilson, 16, já em campo. Portanto, número 16, Leilson. 16 está no jogo, Leilson. Deixa eu colocar aqui então, 16. Carlos, o Guarani faz o segundo gol. Um pênalti em cima do Longini, do Flávio Boaventura. Rondinelli foi pra bola, mandou pro fundo da rede. Agora... o Guarani voltou bem no jogo, conseguiu mais espaços, né? Porque o CRB, ele tinha que buscar o resultado e se abriu um pouco mais no esquema 4-4-2, acabou deixando espaços para o time do Guarani. O Guarani teve três boas chances, né? Duas defesas do João Carlos numa mesma jogada, uma defesa do João Carlos e a bola na trave, a mesma jogada do Guilherme, depois mais um chute, mais uma boa defesa do João Carlos, e aí o pênalti claro, o Flávio Boaventura, na verdade o Longini iria fazer o gol, porque a bola vinha na cabeça dele e ele estava na frente do jogador da equipe do CRB, estava na pequena área, não tinha como, né, o Longini não fazer o gol, o Flávio Boaventura empurrou, foi pênalti, né? O 10, o Rondinelli, bateu, mandou a bola para o fundo da rede. Guarani está tranquilo agora, né? Tem que esperar o CRB e ir pro contragolpe. E agora o Guarani é buscar os contragolpes e guardar esses 3 pontos. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Aqui vem CRB, Feijão, tocou pro Leilson, solta na direita. Vem Diego, tocou pro Diogo Matheus, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Felipe Maia tocou nela, ela sobrou do outro lado esquerdo pro Alipe, puxou o pé na direita, cruzou na boca do gol. Felipe Maia
tira de cabeça, a bola caiu pra Rondinelli, são 3 contra 2, o Anselmo Ramon tá na direita, ele viu, o Longini pedia na esquerda, ele preferiu tocar na direita pro Anselmo Ramon, a bola escapuliu um pouco dele, mas evita a saída, vem Lennon no apoio, o Pará tá pedindo aqui do outro lado, cruzou na boca do gol, é pro Longini, dominou das costas pra marcação, Ricardinho de longe, bateu pro gol, passa, vai embora, tiro de meta pro time do CRB. Guarani chegou bem na velocidade aí, Melo. E o Longini ficou aqui na reclamação com o Rondinelli, né? Ele tocou, né? Fez o lançamento ali pro Anselmo Ramon, mas a melhor opção seria aqui pelo lado esquerdo, né? Onde o Rafael Longini vinha na velocidade e tinha mais oportunidade, né? O Rondinelli preferiu o Anselmo Ramon, chutou a bola muito forte, né? Ele tentou ali evitar a saída pela lateral, conseguiu. E na sequência da jogada, o Ricardinho, né? Bateu de fora da área, mas sem direção, né? A bola passou à direita, mas foi um bom lance, né? Do Guarani que melhorou no segundo tempo. Vai ganhando de 2-0. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos. Produzidos com carinho para o seu paladar. Já você fala, Carlos, porque o Guarani vem pro campo-ataque, bola com o Anselmo Ramon, tentou levantar pro Longini, chega a zaga, tira Flávio Boaventura. Pois não, Carlos? O Melo foi preciso, o Rafael Longini, mas ficou pé da vida com o Rondinelli. Até, aliás, não entendi por que ele optou em jogar a bola lá pela direita para o Anselmo Ramon. Se o Longini estava aqui, e era um passe, né, Melo, até um pouco mais curto, né? Sim, ele estava praticamente do lado, né, do Rondinelli. E sozinho, né, mas o Rafael Longini ficou pé da vida com o Rondinelli, com razão. Guarani vem pro campo de ataque, bola pro Rondinelli, caiu no gramado, pediu falta, o árbitro não deu, recupera o Feijão, briga por ali, o Pará, a bola volta, sobra pro Alípio, lá do outro lado, lado esquerdo, campo de defesa pro time do CRB, bola com o Feijão, chega pra cima dele, a marcação ali do Rondinelli, para o jogo, marca falta o árbitro da partida, o mineiro Emerson de Almeida Ferreira. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Boa noite pra você, são 10 da noite, mais 33 minutos, noite de sábado, hoje 26 de maio de 2018, aqui Série B, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, vem o time do CRB, campo de ataque, bola enfiada na frente pro Diego Rosa, subiu Pará, mas tá parado o jogo, impedimento, Guarani joga nesse momento contra o vento, continua ventando, aqui pra direita da cabine da Rádio Futebol Interior, em direção ao gol do placar eletrônico. Lembrando que você pode interagir com a gente pelas redes sociais, tem também o nosso WhatsApp 19-987-71-0838. 19-987-71-0838. O árbitro pega uma falta agora do Anselmo Ramon pra cima do jogador da equipe do CRB aqui no campo de ataque bugrino. Parado o jogo, posse de bola pro time vermelho e branco de Alagoas. Você pode também participar com a gente lá no Futebol Interior TV, hein? Se inscreva no nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV, a nossa transmissão também para você por lá. Facebook, Futebol Interior, manda aí a sua mensagem pra gente, diga o que tá achando do jogo, da situação aí do CRB, do Guarani, no campeonato, enfim, quer cornetar? Pode cornetar. E agora, hein? Diego Rosa, nossa senhora! O Diego Rosa, na verdade quem perdeu essa bola foi o Leilson. E aí ele tropeçou na bola. Aí o Anderson Conceição chegou no carrinho por baixo, acertou o jogador do Guarani, pintou cartão aí, hein, Melo? Mais um cartão amarelo, né? A falta ali pra cima do Anselmo Ramon. Cartão aí pro número 4, né? Olha o tamanho, né? O Carlos Cossato que gosta de dizer, olha lá o bitelão, tô fora. Anderson Conceição levando aí cartão amarelo número 4 do CRB. O Corsato. O Leilson apanhou da bola e foi obrigado ali, o Anderson Conceição, a fazer a falta e chegou firme. Pois não, Carlos? Vou mandar um abraço aqui pro Ângelo Lopes. Ele escreveu aqui, vamos ver, vai sair essa bola pra lateral, né? O Edson Silva vai olhar ali, a bola vai sair. Escreveu, boa noite, meus amigos. Sou de Barueri, São Paulo, sou torcedor do Oeste. Aí ele continua, nesse jogo estou torcendo por empate, para que o Oeste não seja ultrapassado e mantenha a 10ª posição. Valeu, Ângelo, obrigado pela sua participação. O Raul Eduardo Gerim tá com a gente, escreveu gol. Milton Fernandes Alves, Bugrão EO.
A Camila Juliano Lichibe, vamos Bugrão, vamos ganhar. Eu sou do time que vai ser campeão. Ô, Camila, obrigado pela audiência. 987-710838. Pelo WhatsApp o ouvinte também participa. CRB no campo de ataque, bola com o Alípio, tocou no meio pro Leilson, chega na dividida, jogador do Guarani ganha, a bola volta, cai pra Tinga, perdeu, recupera por ali o Anselmo Ramon no carrinho. O Flávio Boaventura chegou no carrinho, mas deu sorte, pegou só a bola. Pro Feijão, pro Tinga, tocou pro Neto Baiano, dominou, queimou pro gol, bateu, desviou na zaga. Será que dá? Deu pro Bruno Brígido. Sai do gol, o goleiro do Guarani evita a saída. Posse de bola pro time do Guarani. Rádio FI, a gente torce por você. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Aqui vem CRB. Diogo Matheus cruzou na boca do gol. Sobe a zaga do Guarani, mete a cabeça na bola, tira. Na sequência, falta pra cima do Rondinelli e tá parado o jogo. Esta é a Rádio FI, a gente torce por você. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Amanhã, 11 da manhã, com a Rádio Banda B, retransmissão da Rádio Futebol Interior, tem Paraná e Atlético Paranaense Série A do Campeonato Brasileiro. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar já já. CRB vem pro campo de ataque, bola com Tinga, cruzou na boca do gol, Lennon, ali na marca do pênalti, mete o pé na bola, tira, ela cai pro Longini, na dividida perdeu ali pro Flávio Boaventura, bola volta, sobra pro Diego Rosa, deu nele a bola, hein? E o Longini cai, sente câimbras, cai ali o Rafael Longini seguindo no giro, passados 27 minutos e 50, quase 28 agora passados, segundo tempo de jogo, placar no brinco. Guarani, CRB e Guarani. O Guarani vence 2-0, Carlos. Série A, Campeonato Brasileiro, 7ª rodada, Atlético Mineiro e Flamengo vão empatando 0-0. Há pouco, pela Série C, 7ª rodada, primeira fase, o ABC venceu o Remo pelo placar de 2-1. O Salgueiro de Pernambuco venceu o Juazeiro da Bahia pelo placar de 1-0. 19-987-71-0838, WhatsApp da equipe esportiva nota 10 para você participar. radiofi.com.br. Vamos juntos! Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe nota 10 comigo, Carlos Corsato e esse que vai falar agora, o Washington Melo. Diga aí, Melo. Pois não vai dar mais pro Rafael Longini, né? Saindo ali na maca motorizada. Tá bom pra você, Marcelo? Aí sim, legal, bacana. Muito bem. Sentindo câimbras, vai entrar o Cauê, né? Com a 19, fazendo aí a sua estreia com a camisa do Guarani. O Cauê, 19, já em campo. Que apito toca o Cauê? Centroavante? Atacante? É o atacante, né? De beirada, né? Revelado pelo Palmeiras. Muito bem, Cauê. E o Baraca tá fazendo sinal pra esperar um pouquinho, né? Mas não sei não, vai esperar nada não. Já vai ser processada a alteração. E o CRB também vai mexer pela última vez, o Júnior Rocha. O Baraca tá pedindo pra esperar um pouquinho, né? Mas já subiu ali a placa, agora sim. Então o Cauê entrando pra saída do Longini. O Longini não queria sair, não. Mas já foi, já era, viu, Longini? Agora vamos aguardar ali a alteração no time do CRB. Lateral, posse de bola, campo de defesa pro Guarani. Carlos, Guarani vence. 29 minutos e meio. Guarani vence 2-0. E aí? Jogo bom pro Guarani, viu, o Corsato? E o Tinga vai continuar no jogo, hein, velho? Mas agora também tinha Diego Rosa pra tirar, né? Mas o Tinga vai continuar no jogo. Deus amado, meu Deus do céu. Jogo bom pro Guarani, o Guarani tá vencendo 2-0. É só segurar, esperar o tempo passar pra segurar esses 3 pontos aí, que é muito importante pra sequência do campeonato no Guarani. E o CRB, o torcedor do CRB, o torcedor do Galo, tem que ficar com as barbas de molho, porque o time realmente é fraco. E saiu o Diego Rosa, né? Número 10, a última alteração no CRB, entrando ali o 17, Mazola, 17, já em campo. Mazola, portanto, número 17 no jogo. Terceira e última alteração do Júnior Rocha, que hoje, segundo o nosso comentarista, não mandou bem nas alterações não, hein, ô Carlos? Você não tá gostando do Júnior Rocha, né? Não, na verdade, nada contra os jogadores. Por exemplo, ele colocou agora o Mazola já veio jogar aqui pela ponta direita, né? Vai colocar mais um atacante, né? Mas ele deixa o Tinga no time, o Tinga anda em campo, velho. Mazola passou pelo Guarani já, né?
Já jogou no Guarani. Se for esse Mazola, né? Mas eu acho que não é não, hein? Ele tava no futebol português, eu acho que é o mesmo. Eu vou pesquisar aqui, eu acho que é o mesmo. Pesquisa aí, por favor. Ele jogou muito tempo no futebol português, 4 temporadas. Você não pode deixar em dúvida, né? O nosso ouvinte, o nosso internauta, né? Se você falou, agora você vai ter que pesquisar e trazer a informação correta, por favor. Enquanto ele faz isso, enquanto ele pesquisa, né? Eu não entendo a insistência com o Tinga, velho. Eu não entendo a insistência. Por exemplo, a saída do Edson Ratinho. Se o Edson Ratinho não saiu por contusão, errou. Porque é um jogador que, além de ter uma linha de fundo forte, né, é um jogador que tem um poder de marcação muito forte. Não tinha cartão, né? Então, o Tinga também não tinha cartão, mas não marca ninguém. Não marca ninguém, né? E o Tinga continuou no jogo. E o Rafael não entrou, né? O Rafael Costa... não entrou. Foi o que eu te falei. O Rafael Costa parece que não tá de bem com a vida lá com o técnico do CRB. Ele não entra. E é um jogador até que a torcida gosta, né? Mas ele não entra. Ele não entra no time, o Rafael Costa. E a gente tem boas recordações do Rafael Costa. É um jogador que pode ser aproveitado até bom reserva aí pro Neto Baiano. Reputo o Neto Baiano melhor jogador do que o próprio Rafael Costa, né? Mas aqui vem o time do Guarani, campo de ataque, bola pelo lado esquerdo com o Pará, jogada de efeito, hein? Tocou ali pro Cauê no meio do caminho, chega a zaga da equipe do CRB, tira, bola voltou, sobrou no meio, Mazola, vai recuar, tocou atrás pro João Carlos, bicaço na bola. Já visualizei aqui, ó, não tem nada a ver com aquele Mazola que jogou no Guarani. Aquele lá era do São Paulo. Não, aqui tá falando que jogou sim, ó. CRB. Jogou? Jogou, CRB. Eu falei futebol português, mas foi futebol asiático. O Jeobuki. Jogou também no Shizeng da China. No Ceará, no Figueirense Portimonense. Também na China 2 vezes no Griton. No Urawa Reds do Japão. No São Paulo e no Guarani. É o mesmo. Ele fez 29 jogos com a camisa do Guarani. Tá dizendo que fez 6 gols com o Guarani. É o mesmo, é ele mesmo. Carequinha, baixinho, é esse mesmo, é o próprio. É o número 17, é ele. Sei não, hein? Eu confesso que não lembro de nenhum Mazola atacante no Guarani, mas o Marcelo foi bem. O Marcelo, a cabeça do Marcelo, o Aston Mello, ela, quando ele põe pra funcionar legal, vai bem. Com certeza. E olha o time do CRB, toque de cabeça, ela passa, vai embora! Ela passa com perigo, vai embora, Neto Baiano por pouco, o primeiro do CRB, hein, Melo? E seria a primeira falha da defesa do Guarani, né? Até que hoje estão se entrosando bem, né? Ali o Felipe Maia e o Edson Silva, mas agora o Neto Baiano subiu ali entre os dois, mais alto que todos eles, né? E acabou cabeceando, o Bruno Brígido pulou e a bola passou. À direita no gol, 2-0 Guarani. Jogada do Mazola, aqui pela ponta direita, ele trouxe a bola para a perna esquerda, fez o cruzamento, o Neto Baiano na dele, meteu a cabeça entre os zagueiros do Guarani e por pouco, hein? O CRB não diminui o placar, viu, Corsado? Vendo mais aqui, ele começou a carreira em 2008 no São Paulo, ficou até 2009, na verdade tem 3 jogos com a camisa do São Paulo, depois foi pro Paulista de Jundiaí, em 2009, fez 12 jogos com 2 gols, e do Paulista veio pro Guarani. Aí acabou voltando pro São Paulo, lá não foi aproveitado, aí foi rodar o mundo, jogou no Japão, na China, na Coreia. Fim de carreira também, pelo Portugal. Amor de Deus. Deixa eu ver a idade dele aqui, ele não é tão velho não, viu, Melo? 29 anos. Marcelino Júnior Lopes Arruda. Nasceu no dia 5 de agosto de 1989. Nasceu em Guarulhos, São Paulo. Marcelino Júnior Lopes Arruda. E ele que vem pro campo de ataque, é o Mazola. Sai da ponta, vem pro meio, lado direito, tocou essa bola pro jogador que é o Feijão. Feijão tem a marcação ali do atleta do Guarani, que é o Rondinelli. A bola volta, sobra aqui na direita. Jaga do Guarani recupera. Cauê tava aqui, hein? Bola pro Pará, já tá no campo de ataque, dominou, tocou boa bola boa. Pro 10, pro Rondinelli, tá livre, leve e solto o Guilherme. Ele viu, tocou pra ele, bateu pro gol, pra fora. Pra fora do gol, na velocidade de novo, o Guarani chegou, Melo. E pelo jeito ele deu um sinal ali pro banco que não vai dar mais pra ele, né? Fica caído, imediatamente Humberto Lousa ele chama o jogador ali pra... Será que ele chamou o Eric? Pelo amor de Deus, hein? Tanto jogador ali no banco, isso mesmo, ele chamou o Eric, que atravessa um mau momento, pode... tocar aí a corneta o quanto quiser. Eu falo mesmo, não tô nem aí. O Eric, não tem
a mínima chance, né? A possibilidade de voltar a vestir a camisa do Guarani pelo futebol que ele apresentou nas últimas partidas. Entrou muito mal contra o Criciúma, contra o Goiás foi uma lástima. E agora Humberto Louso chamando mais uma vez o Eric, que já entra no time. Depois, você, com a sua memória bem melhor que a minha, você chamava de quarteto mágico no Campeonato da Série A2. Isso daí eu não sou poste, né? É um mundo de opinião, né, filho? Não, eu só quero saber o quarteto mágico. Quarteto mágico foi desfeito. É do céu ao inferno, né? Em apenas um derby. Virou um quarteto trágico. Deus do céu. E agora vai ter alteração no Guarani, número 11, Guilherme sai trotando pra entrada dele, hein? Ele vem aí, Eric. Eu gosto do futebol do Eric. Mas na Série A2 ele até que fez uma boa participação, né? Mas na Série B ele ainda não se encontrou em campo, né? Não conseguiu agradar, né? No derby, eu esqueci de citar o derby, né? Deveria ter sido substituído no intervalo. Mas vamos ver, né? Se agora... de repente ele possa entrar aí e queimar a minha língua, mas eu acho muito difícil. E tem jogador do Guarani caído, por isso que a alteração não foi feita ainda, o Guilherme ia sair. Ele tá lá perto do cara que vai entrar no lugar dele, que é o Eric, né? Mas tem um jogador caído do Guarani aqui, eu acho que é o Pará, hein? E chamaram o Marcílio lá, né? É o número 22 e a torcida... Meu Deus do céu, outro também. Mas vai fazer o quê? Você vai perder o lateral esquerdo, vai colocar o quê? Um ponta pra jogar? Tem que ter um Marcílio, não tem jeito. Poderia colocar um cone, né? Ô Melo, você pegou a renda aí, público? Não, pode informar aí, meu filho. Vamos lá, R$50.770. Vamos ver se eu vou acertar o público. Eu falei 1.700. Né? Acertou. 1.730. Você conhece o brinco de ouro? Conhece um pouco. Vai falar o quê, né? 1.737 o público pagante, para uma arrecadação de R$50.770. E o Guarani coloca sempre, né, lá o déficit, né? Quando tem R$20.281,96 de déficit para o jogo de hoje. E não teve alteração nenhuma ainda, viu? O Guilherme tá correndo aqui ainda. Agora são dois jogadores ali na beira do gramado para entrar. É o Marcílio que tá se aquecendo. Tá todo serelepe ali o Marcílio. E o Eric também. O Guilherme voltou pro campo de jogo. Não dá pro Pará. E aí o Pará, Carlos, como é que foi a estreia do Pará? Veio do Cruzeiro pro Guarani. Foi sem sustos, né? O que já é um ganho pro torcedor do Guarani. Mas o torcedor do Guarani pode até ficar bravo comigo, mas o Marcílio entrega mais no campo de ataque do que o Pará. Não sei se o Pará foi informado de que era para ficar um pouco mais na defesa, mas o Marcílio entrega um pouco mais no campo de ataque. Mas na defesa, o Pará fez um jogo seguro, Marcelo, mas é a primeira partida dele. Vem o time do CRB, bola alongada, campo de ataque, sai do gol Bruno Brígido, goleirão do Guarani para fazer a defesa, bola ali entre o Felipe Maia e o Lennon, o Alípio tava lá, posse de bola pro time do Guarani. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia, 19-3844-9283. E atenção, torcedor do toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, tô girando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Noite de sábado, aqui Brinco de Ouro da Princesa, Campeonato Brasileiro, Série B, passados 39 minutos e meio, 39,5, segundo tempo de jogo. No placar, o Guarani vence o CRB, Guarani 2, CRB 0, Carlos. Série A, Campeonato Brasileiro, a bola rola no Independência. O Atlético Mineiro vai jogando contra o Flamengo e tem gol, hein? Gol do Flamengo, Everton Ribeiro. 35 do segundo tempo, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0. 987710838. WhatsApp da equipe esportiva nota 10 pro ouvinte participar. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Esta é a Rádio Futebol Interior, vamos juntos. Vem o time do CRB. E a bola não para, hein, Marcelo? Os dois ali não entraram ainda no Guarani. Guarani com um a menos. O Pará saiu. Foi embora o Pará. Posse de bola pro time do CRB. Bola pela direita com o Diogo Matheus. Tocou pro Mazola. É habilidoso. Não sei o que o Mazola tá fazendo de reserva nesse time. Pra lá, pra cá. Vai campo, ataque, linha de fundo. Tocou. Boa bola pro Diogo Matheus. Devolveu. Tocou a bola pro Mazola. Olhou pra dentro da grande área. Prefere ficar com ela. Fez a finta pra cima do Rondinelli. Falta. Não, o árbitro não deu falta, não. Mas foi falta. Deu tiro de meta.
Ai, tá parado o jogo agora. Vamos ter a alteração então no time do Guarani. Vai lá, Melo. Pois não, primeiro aí saindo o Guilherme, né, com a 11. Para a entrada aí do Eric, né, com a 17. Sai Guilherme 11, Eric 17. Entrando, sendo aplaudido aí o Guilherme, né, fez até um bom jogo. E saiu também o Pará, né, meia dúzia machucado, fazendo estreia e já se machucando, né, que beleza. Marcílio 22. Marcílio, o terror, 22 já em campo. Marcílio tá no jogo, número 22, agora com cabelo normal. E o jogador da equipe do CRB, o número 3, o Flávio Boaventura, agora reclama ali, mas toma cartão, hein? Chegou pra cima do Anselmo Ramon, tá parado o jogo, hein, Melo? O cartão ali me parece que foi pro Mazola por reclamação, porque vocês viram muito bem que houve a falta, né, no lance lá anterior, lá no ataque do CRB, o juiz não marcou, Mazola veio reclamar e acabou sendo premiado aí com cartão amarelo. Muito bem, Flávio Boaventura foi lá e levantou o cartão então na frente do Flávio. E ele pega essa bola, recupera a posse de bola, soltou na frente, era pro Neto Baiano, chega ali a proteção do goleiro, mas já estava impedido, tava valendo mais nada. Falar pra você, agora esfriou de vez, hein? Meus pés estão congelados. Nossa, coloca a pantufa. E o pé é grande aqui, pergunta pro Carlos se ele quer ver depois. E eu coloquei a blusa aqui Melo, vai cabine. dormir. Só pra gente confirmar o cartão aí depois, eu marquei aqui pro Mazola, né? Isso. Então tá bom, Mazola, portanto, recebe cartão. Posse de bola pro time do Guarani pelo campo de ataque pela direita. Vai trabalhando posse de bola, o Lennon tocou pro Anselmo Ramon. Tocou bola lá do lado direito, era o Cauê que tava lá. Não era o Anselmo Ramon não, que ele tá dentro da grande área. É lateral, posse de bola, lado direito. Favorece o time do Guarani que vai vencendo, conseguindo um bom resultado nesta noite de sábado, 2-0 pro Bugre. Bola na frente, vai trabalhando o time do Guarani. Domina Eric. Vai Eric, tocou, boa bola boa pro Anselmo Ramon. Saiu da grande área, puxou pra fora da grande área, vai bater pro gol, toca a bola pro Lennon. Foi falta, hein? Nada. Não foi nada? Eu achei falta do Alípio, hein? Na minha opinião, não foi nada. Então segue o jogo. Bola, campo de ataque, favorece o time do CRB. A bola enfiada aqui pro Neto Baiano. Felipe Maia chega, ganha. Não perdeu uma bola hoje o Felipe Maia, rapaz. Partida precisa do Maia. A bola aqui na frente, só que agora ele jogou errado. Corsato. Cai pro Anderson Conceição, domina, deixa a bola pro Flávio Boaventura. Pois não, Carlos? O Milton Fernandes Alves escreveu aqui no Facebook: Bugrão tá com a gente aqui no Futebol Interior TV. E o Cauã Salim: Marcílio não. Um abraço pra você, Cauã, mas não teve jeito, ele entrou porque o Pará saiu contundido. Futebol Interior TV, aqui no Facebook e também no YouTube, TV Futebol Interior, o ouvinte participa. E o Mazola tá fazendo uma festa danada aqui pelo lado direito, só que deu bola errada, Guarani recupera, Lennon tocou pro Anselmo Ramon, que bola legal, lado esquerdo pro Eric, tá impedido. Bom, a minha posição realmente não é a melhor para saber se estava impedido ou não, né? Eu no primeiro momento achei que era posição legal, mas o Eric estava em posição irregular, tá parado o jogo, posse de bola pro time do CRB. Pois não, Melo? E o Guarani terá aí uma sequência, né, indigesta, né? Serão 2 jogos fora do brinco, né? Na próxima sexta-feira pega, né, o Juventude lá em Caxias e depois já na terça-feira, rodada cheia da Série B, pegando o CSA lá em Alagoas, hein? Então a logística do Guarani vai ser muito complicada, né? De repente não vai nem retornar para Campinas, já viaja do sul direto pro Nordeste. Rapaz, vida dura, sai de uma ponta para ir na outra, o time do Guarani. E agora o Marcílio já chegou dando pra cima do Mazola ali. O Mazola entrou bem no jogo, hein, Carlos? Entrou, jogador que me parece ter recurso, né? Não sei se já tá no elenco há bom tempo, mas jogador que parece ter recurso. Pelo que vi hoje do CRB, jogador que merece a camisa de titular no time do Galo, né? Entrou bem no jogo, sim, o Mazola, e tem falta agora o time do CRB. Subindo a placa ali. Mais 4. Vamos até 49. 45 em cima da pinta. 4 minutos de acréscimo. O Guarani vence o jogo por 2-0. Diogo Matheus vai pra bola. Falta lá do direito. Chuveirou na boca do gol. Felipe Maia tirou. A bola ficou lá do outro lado. É pro Alípio. Cruzou na boca do gol. Edson Silva subiu. Caiu na intermediária pro time do CRB. Vem pro campo de ataque. Bola cruzada na boca do gol. Edson Silva pra trás. Ela passa, vai embora.
Leilson invadiu a grande área pra lá, pra cá, cruzou. O Edson Silva quase entrega a pizza na casa errada, hein, Melo? Mas foi bem, né? Acabou fazendo o corte. O Guarani adora, né? Sofrer gols nos acréscimos, né? Foi assim contra o Goiás, contra o Fortaleza. Vamos ver hoje. Leilson chuveirou na boca do gol. Anselmo Ramon tira. Ela caiu aqui da direita. Diogo Matheus tocou de cabeça, batida pro gol. Ela passa. Vai embora. Mazola ajeitou. Diogo Matheus queimou pro gol. Ela foi embora, Melo. A bola passou ali, né? Perto ali da trave da meta ali do goleiro Bruno Brígido, que só acompanhou o tiro de meta. Guarani vai ganhando aí de 2-0. Corsato. Pois não. Celso Eduardo Clemente tá mandando abraço pra todo mundo. Valeu, Celção. Aquele abraço pra você. E o Alex Caminada escreveu: vamos Bugrão. Tô sentindo falta do Márcio Caminada, rapaz. Sábado. Essa hora, que horas são agora? Pelo meu aqui, já são 11 horas, 10h46. Não, essa hora já tá pra lá de Bagdá. Mas não tem álcool, Corsato. Já tá não chamando tem. Jesus de Genésio. Não, mas não tem álcool não, velho. Como não tem? Posta de bola pro Guarani, bola pro Anselmo Ramon, carrinho feio, hein, pra cima do Anselmo Ramon. Sei, não vai pintar expulsão. Vai ser expulso. Hein? Cartão amarelo e vermelho, Melo. Tá aí o zagueirão, né? Foi expulso, né? O Flávio Boaventura. Ele já deveria ter levado o cartão amarelo anterior, né, quando fez o pênalti. Não, foi naquele lance do Mazola, que você falou que era pro Mazola, foi pra ele o cartão. Foi pro Boaventura, então? Isso, então ele já toma agora o segundo amarelo e é expulso. Mas que entrada feia, hein, Melo? Realmente, né? Pegou feio ali o jogador do Guarani. Bem expulso, né? O CRB vai terminar com um a menos. E é o capitão do time, hein? Que faz, hein? Não tem problema. O que isso aí significa? É o cara que é pra dar segurança pro time. Se você é o capitão do time, se você é o capitão da embarcação, o capitão do navio. O problema é o técnico, né? Você é despreparado, mas ele não é de hoje que ele é capitão desse time, não. Né? Não. E o Guarani, viu, Marcelo, apenas um dado. Depois da derrota no derby, não perdeu mais, né? Ganhou do Criciúma, empatou com o Goiás e hoje vai ganhando do CRB. 7 pontos de 9 disputados. E o que é bom pro torcedor do Guarani, que a atuação contra o Goiás, o Guarani é bem verdade, tomou um empate no final do jogo, né? Mas a atuação contra o Goiás foi horrível. Hoje não, hoje o Guarani mostra futebol, Carlos. E pega um time até melhor que o Goiás. No segundo tempo, o futebol do Guarani foi melhor, confesso pra você, concordo com você. No primeiro tempo não, no primeiro tempo foi o que eu disse, o gol poderia sair de um jeito ou de outro, ou uma falha ou uma jogada extraordinária, que foi o que aconteceu no gol do Ricardinho. Mas no segundo tempo, sim, o Guarani jogou mais bola, mostrou futebol. E o Galo da Pajuçara tenta diminuir, a bola enfiada na frente pro Neto Baiano, tenta chegar ao alípio da bola, Ricardinho dá um tapa na bola, foi expulso, portanto, agora há pouco, vai terminar o jogo com 1 a menos em campo, o time do CRB, o Boaventura foi expulso, marca de 48 e 40, o árbitro prometeu o jogo até 49, já no finalzinho de jogo, o Guarani vai conseguindo uma boa vitória, tem 2 jogos fora de casa, apita o árbitro. Fim de jogo no Brinco de Ouro da Princesa neste sábado frio em Campinas. 7ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B, sábado 26 de maio, gols de Ricardinho no primeiro tempo, Rondinelli cobrando pênalti no segundo tempo, o Guarani vence, Guarani 2, CRB 0, saída dos jogadores no gramado do Brinco de Ouro da Princesa, a bola é tua, Washington Melo. Pois não, né, os jogadores do Guarani vão saindo por aqui. Rafael Longini aqui passando já com uma proteção ali na panturrilha direita. Não vai dar pro Longini. Ele parou aqui pra falar. Né, o Rafael Pio aqui, né, deu pane. Ouvindo aqui o Longini, vamos acompanhar aqui. Lado Longini, isso que é mais importante. Acho que foi, né, um jogo controlado. A gente sabia da dificuldade, era um time experiente, tocava bastante a bola. Mas acho que a gente soube controlar bem o jogo. Eu acho que quando teve oportunidade a gente soube aproveitar. É só ter um pouquinho mais de ajuste, que a gente tem tudo para crescer durante a competição. Obrigado. Tá aí o Longini falando aqui também no microfone da Rádio FI, o Passarelli passando aqui. O Pará já com uma proteção aqui na coxa esquerda. Vamos ouvir aqui o Pará. Cansaço,